Meu Deus. Então, o Fernando tá usando o podcast. Então, acabou de descobrir que o Fernando aqui tá usando, tá gravando, Gabi. É o monopólio. Ele criou um Fernando, monopólio. beijo, tá usando o podcast aqui pra levantar o Alegrete. Exatamente. Na verdade, eu não sou de Alegrete, mas eu finjo sempre que é mais legal. Então, o Gabi.rec. Estamos gravando. Ai, meu Deus. Como Eu que também. Não, Mentira. eu sou rec só trabalhando. É que é rec de gente forte. Puxa teu mic pra ti. Pode... Isso, aí. Ah. Cuidado, você é Madonna. Então, estamos gravando. Estamos gravando. Yeah. I'm not gonna lie, darling, had Panayagi, her brain fried. My lady Então, minha gente, é assim, e pior de tudo é que tá gravando desde antes já. Então, Ai, meu Deus. sabe aquele preto e branco que aparece aqui? Sei. Isso aqui. Tipo, ainda bem que eu não virei água agora. E quem faz a edição é a esposa do Gabi. Como é que é o arroba da Anne? @AnneBianchi. Então, Anne Bianchi, muito obrigado. Deve ser o episódio número 70. Se a gente não é o 70, nós estamos muito perto, porque saiu 66 agora, então a gente já gravou uns pra frente também. Ah, se for de 69, olha só. Viu? Olha só. Poderia pegar vários patrocinadores aí, Eu nesse acho. momento aí. Ainda mais aproveitar. E eu tô na Setembro, dúvida que acho já que é. passou. Hã? E é, eu acho. É, Bah, se pesquisar. sério? Centenário. É. Saiu o 66? Podia ter pego o patrocínio. Pegado, Jesus amado. É normal. Podia, É ter, véspera de vento. podia ter falado com o Valen, Com com o Valen. Pô, baita patrocínio. Tá em tempo, vale. Tá em tempo. Nem vamos cobrar esse merchan, Vale. Fábio, uma coisa que a gente faz aqui sempre, no começo, é agradecer o tempo. Né? Porque parar tudo, né? A gente conversou, a gente está se conhecendo, é sempre muito legal isso. E eu estou investindo muito nisso, nessa fase da minha vida, pós-pandemia, assim. Meio da pandemia, pós, que eu vi o que realmente a gente cresce, ouve, aprende. A Paloma trabalha com a gente aqui faz 4 anos, já alguma coisa assim. E eu fiquei 7 anos no quartel, e eu trouxe toda aquela escola pesada para os meus negócios. E agradeço, acho muito certo, acho que é o caminho do dever, assim, os valores, as coisas corretas, as coisas com prazo, enfim, tudo aquilo. Mas tem uma coisa que lá realmente a gente não enxerga. Pra mim não importa se é azul, amarelo, sei que, importa que o cara se é soldado, se é farda, se não tá fardado, se tá bem fardado, se cumpriu missão, se tá tirando bem, se tá correndo bem. E aí a meritocracia pra mim era a única coisa que nivelava quando eu saí de lá. E o podcast tem me mostrado coisas maravilhosas, do tipo assim, tá, é meritocracia, mas analisa bem da onde as pessoas estão partindo, pra tu conseguir realmente ser justo. Porque se tu pegar só as pessoas que aqui estão na mesma mesa hoje e daqui partir a meritocracia e tu não avaliar o pra trás daquela pessoa, tu não vai conseguir ser justo. Até porque as pessoas têm oportunidades diferentes, né? Não Exatamente. existe igualdade de oportunidade, então. Então essa magia que o podcast, assim, claro, tá todo mundo cansado aqui, todo mundo trabalhou o dia inteiro. Eu não, tô sempre ótima. Eu sou muito jovem. Ai, então trocamos. Aliás, nosso patrocinador Red Bull. E Tô aí, sempre jovem. Aí eu fico pensando assim, será que... lembrei que eu fui buscar aquela hora ali. Cabeça a milhão. O controle... Gabi, procura o controle do ar que tá em cima da minha mesa ali. Isso é muito bom, porque eu tenho muito calor. Eu sou uma eu pessoa que eu tô tô com calor. sempre calorenta. Eu- Esse monte de luz, assim, eu tô Exatamente. deixando, né, no teatro. E aí acabou que a gente tá cumprindo bem, assim. E eu tenho certeza que quem a gente mais aprende somos nós aqui. E parece, isso é mimimi, vocês estão falando, logo tu vinhas que falam. Não, cara, é que é a maior verdade. Imagina, a gente gravou 70 episódios, 70 histórias. 70 histórias. Que a gente tá ouvindo a dor de cada um, a dor disso aqui. Cara, o crescimento é gigantesco. Então, obrigado pelo teu tempo. Obrigada a vocês. Obrigado por deixar todo mundo... O maridão que veio aí, né, te deixar aqui. Veio aí. Viu? Se não tivesse estacionamento... Segurança. Tá Meu certo segurança particular. Tá certo ele, isso aí. Manda um beijo então pro Rodrigo, né, colega de profissão, verdade. né, que eu sabia. Rodrigo Machado, Opinião. Araújo, Pepsi. Olha esses aí. estão produzindo uma coisinha. Eles estão produzindo bastante. E além de produzir, estão acertando, porque olha, dá gosto de ver.
Olha, eu vou te dizer que eu já tô meio cansada de ir a tanto show, porque eu vou em todos. Agora tem final de semana, tem Marisa Monte, eu vou nos 3. São maravilhoso. dessas. Caetano teve 3 noites também, eu fui nas 3 noites. Maravilhoso. Então, mas é um ritmo, né? É um ritmo. É um ritmo. Opa! É um ritmo. Então, obrigado mesmo, Sara. Obrigado Obrigada por a estar aqui com a vocês. gente. Paloma Mânica, minha parceira de apresentação, muito obrigado pela tua presença aqui também conosco. Cara, de nada. Não, mentira. Muito obrigada por estar aqui. Tô muito curiosa sobre a tua história, louca pra ouvir. E é isso, vamos E a lá, gente né? começa do começo. E a gente começa do começo. Eu só vou agradecer aos nossos patrocinadores que viabilizam o nosso episódio. Red Bull, que eu brinquei no começo, mas a Red Bull foi a primeira marca que nos apoiou, acreditou na gente. Meio uma loucura, porque não existia esse canal dentro da própria Red Bull. E aí a parte de eventos meio que deu essa abraçada. E aí foi dando certo. E hoje em dia tem gerente de podcast dentro da Red Bull. E a gente criou esse canal, a gente fica orgulhoso bom. dessa conquista. Vocês querem que eu leia pra vocês? Vai, isso seria Nossa, maravilhoso. fantástico, vamos lá. Não tem nenhum concorrente meu aí. Ah, Não e aí? sei. Não. A gente vai saber agora. Ai, meu Pode ser Deus. tu. Não No sei, próximo entendeu? episódio pode ser tu. Então, olha só. Aqui, os nossos patrocinadores. Red Bull, que te dá asas. E hoje aqui recebemos o novo sabor de pêssego. Cadê o pêssego? Atrás de ti. Oi, pêssego. Pêssego Esse moreno. daí, esse daí eu não conheço Aliás, ainda. essa geladeira é tua. Se tu quiser ficar à vontade, eles são todos gelados, maravilhosos e lindos para te servir. Muito obrigada, mas eu já sou, assim, acelerada. Se eu tomar um Red Bull agora, eu só vou acordar daqui a 2 dias. Vou dormir, quer dizer. Assim, então. Espírito Santo, que nos veste, eu iria até falar do Dia dos Pais, mas esse episódio vai ao ar depois. Talvez a gente tivesse que mudar um Agora vai pouquinho o ficar roteirinho. Eu tô Sensacional achando. isso Dia aqui. dos É Pais sobre, já é passou. Lembra daqueles cortes que eu te falei que a gente não ia fazer porque nosso conteúdo... Aham. Às vezes que eu- Não, Dia o primeiro dos Pais corte que o já Minhas vai passou. pedir na história do canal. Ô, Espírito E fez Santo, Deus. diz pra esses guri aí arrumar esse Deus. roteiro aí pra vocês. Aliás, o Wesley, E pro se quiser Rafa? atualizar o roteiro... Viu, Wesley, por favor. Chama aí. E Vamos- Rafael vamos- Toro, Academia de Finanças. Lá a galera prepara pessoas para ingressar no mercado financeiro. São diversas certificações. Segue lá no Instagram, @Academia Rafael Toro. E, inclusive, se quiser trabalhar no Cicred, Viu, Tem ó? que ter, O CPA Cicred 10, tem, CPA tem um 20. tem um monte de cursos, viu, no Cicred de área financeira, que é muito bacana, um dos maiores, inclusive, do Brasil, que mais tem. é mesmo. Uhum. Aliás, um beijo pro Eduardo Corsos, que nos conectou, inclusive. Não foi ele, na realidade foi o Moleza. Quer dizer, o Fernando. Meu Deus, moleza, bota uma foto de quem é o Ah, moleza põe- pra nós. Anne, por favor, põe a foto do mapa Ai, do Rio Grande do pelo Sul amor e de destaca o Deus. Alegrete. Destaca. Sabe que o mundo é uma porção de terras em volta do Alegrete, né? Sim, isso eu tenho Ah, tá, certeza. não, era só pra absoluto. saber. Nosso podcast também. Nosso podcast são vários convidados em volta de Alegrete. Viu? Fernando, né? Vulgo Moleza, Glauberzito. Viu? Todo mundo. Então tá E todo nós temos mundo mais aqui. uns novos patrocinadores, que é a Cadeirode, que nos mandou essas cadeiras maravilhosas aqui. Ah, é verdade, muito boa. A mesmo. Cadeirode, Anatômicas ela ainda. não fabrica só cadeiras, elas fazem todos os tipos de móveis. São mais de 30 lojas no Brasil. E também agora chegou a loja de Porto Alegre, que fica na João Valig 2186. Do lado da minha casa, mas eu vou me Olha. mudar. Pra onde nós vamos, assim, uma região? Agora nós vamos, assim, perto do Hospital Moinhos. Tô saindo da Bom. frente do Iguatemi. Tá. Bom, se precisar de móveis, então o Cadeirode Então também vou pode precisar te de uma cadeira de acompanhar, né? escritório. Olha aí, viu Júnior, só? olha A gente aí, eu já faz tenho. sempre uns business. E o Insta deles é Cadeirode Porto Alegre, a loja de Porto Alegre, e Cadeirode Oficial, que é a franqueadora. E também temos o Cher, né? Um beijo pro Rafa, muito presente no nosso podcast, além de já ter gravado um episódio aqui, ele é muito presente, citado sempre. Pra quem não sabe o que é o Cher, tá? Ele é uma comunidade que São ajuda sensacionais. Exato, toda ali da área, veio pra revolucionar a área de comunicação e marketing. Então é muito bom, vale a pena entrar nas redes ali, é uma metodologia incrível, tem mais de 300 horas de conteúdo. Eles são bárbaros. Gente muito boa no mercado, então um beijo, Rafa, um beijo, Cher, é muito bom. E eu acho que os créditos a gente tem que sempre, as glórias a gente tem que sempre dar, né? Eu conheci o Rafa através do Alf. Verdade. Que o Cher Beijo, agora Alf, comprou, também, desculpa. comprou a escola de RP, Uhum. que é do Alf e da Amanda. E aí, nos conectamos, o Rafa veio aqui, a gente conversou, e aí o Rafa assim, cara, gostei de ti, não sei o que, vamos conversar, vamos tomar um café. E a gente foi... Fica aqui, fica aqui. Eu gosto de ficar assim. Não, fica à Fingindo vontade. que eu tô- Eu tenho um sócio que faz... Bom, isso aqui são cartões de visita, tá?
ele fica colando as coisas em reuniões. Só que é difícil explicar pra ele que tem certas reuniões. Beijo, Pedro. Que não... Viu, Pedro? Que as pessoas notam, né? Little Peter. Enfim. Tipo, ele fica íntimos. desenhando macaquinhos, estrelinhas, Ele vai vai, fazendo aquelas ele- Eu coisinhas desenho o assim. coração nas coisas do Pedro agora, que eu tô nessa vibe. Então as coisas vão ficando assim. Tá apaixonada? E a gente... Eu sou. Sim. Muito. Acabou de morar junto. É. Tá indo morar Arrasou, junto. né? Aliás, Cadeirodes, se quiser, né, patrocinar a casa do Mal Mal. Isso, mal, inclui isso, tudo. Tudo lá dentro, mas só uma cadeira de escritório Mal pro Mal, mal. mais gamer que o Mal Mal e não sei o que. Passo o dia inteiro nisso. Poderia, olha aí, viu só? Eu? Estamos agora numa cadeira de plástico O realmente que ainda negócio, tá o no- negócio é fazer conexões. Essa aqui não Isso é tem verdade. ponta, preciso de ponta. Mas esse aqui é verde, não quero. Quero Tem caneta. canetas coloridas aqui, ó. Da feijoada com samba, olha só, viu que legal. Aham. Me Já- dá. Ah, eu vou Aham. roubar essa Vai ser tua depois. aqui. Isso aí, pega a minha. que eu vou Ah, pegar. esse aí é da Vou Lante, pegar meu essa aqui, ó. paizinho. Esse aqui é do futuro. Esse aqui é do futuro. Ah, quer fazer merchan, teu pai? Tem merchan do meu pai? Nós não vamos começar o episódio nunca. Nunca. Mas é isso, estamos É que a com uma gente pessoa gosta muito de marcas. criativa, né? É, A estamos gente sobre gosta de marketing marcas. aqui. Sim, é verdade. Mas Tipo, é isso. vocês falaram do Espírito Santo, daí eu lembrei, gente, eu adoro as roupas do Espírito Santo, inclusive sou cliente, compro roupas masculinas. Mas eu sou muito fã Meu marido é deles. super fã também. Nosso código de desconto, inclusive, tu pode usar. É Vinhas Cash. Tu e Vinhas todo mundo. Cash. Tem lá, Vai só lá. depois um desconto. Rodrigo Machado, né, vai muito também lá. Cara, é, É muito muito legal. bom. Não, é muito legal. A gente cuida bastante, assim, graças a Deus já teve marcas que vieram ao nosso encontro, a gente não achou muito legal e tal, enfim, por N motivos, porque a gente tem que se conectar, né? Então, todas as marcas que estão aqui com a gente hoje, o Rafa, por exemplo, que veio aqui, e aí o Rafa falou assim, eu vou tomar um café, a gente vai tomar um café, ele disse, cara, eu tô indo pro maior encontro de e-marketing da América Latina, quer ir junto? Quero. Já emiti passagem, já fui com o Rafa, e bom, acho que a gente já foi a 3, estamos indo pro 4, e aí conheci mais um monte de gente. Então, Isso. O a mundo gente é tá... feito de Conexões. conexões. É uma teia de aranha. Exatamente. É uma teia de conexões. E aí a gente pede só uma coisa, Fábio. E... Que eu não posso Que falar não o é nome pra de ti. quem. Não, mas Não é posso pra falar ti. palavrão. Não, tu pode falar o que tu quiser. Ufa. Não, eu falo pra caralho palavrão. Tá. Que quem tá nos assistindo aqui, Tá. que ele só se inscreva no canal, que ele só dê o like e ele só compartilhe. Porque as pessoas vêm aqui, passam e ignorou todo o nosso trabalho aqui. E o nosso São único muitas pagamento pessoas. da pessoa que tá nos É tão assistindo fácil. aqui, 3 segundos. Ali, ó, pá. É. E se tá gostando do episódio, vai lá e comenta que a gente vai lá e responder ainda. E se eu não responder, a Paloma não responder, o Gabi vai nos chamar atenção ainda, porque nós não respondemos. gente É, vai já vai responder. fazer um NPS. E no NPS. E isso vai- aí. e Faz a um gente vai NPS responder, pra ver vai. qual Mas é. seria. Tu quer fazer. Tu faz mentoria, consultoria? A gente tem um monte de coisa pra te perguntar aqui da agência aqui. Ah, meu Deus. Nossa, Faço. muitas. Faço. Olha aí, viu? Um monte de coisa. Na verdade, o que a gente queria mesmo. Tem umas perguntas aqui. Na verdade, o episódio já acabou. Muito obrigada. Acabou. Agora são as Ok, perguntas. o que vocês querem? Louca. Fábio, então, depois de todo. Essa zoeira essa infinita zoeira que que eu estamos acho hoje. sensacional. Quem que é a Fábio hoje? O que a Fábio faz? E aí, você vai contando a história. E o meu papel da Paloma é só manter o storytelling todo ele. Tá. Sim, pra gente não se perder muito. Porque as janelinhas vão se abrindo, assim como já abriram 150 aqui. É. E depois a gente tenta voltar pro trilho pra galera entender o porquê que tu tá onde tu tá hoje. Tá bem. Gente, são 47 anos pra contar, é isso? Em 40 minutos. Em Tipo o JK, 40 né? minutos. 55. Exato. Vambora. Vamos lá, então. Quem é a Fábio hoje? Bom, digamos que eu seja uma pessoa que eu tenha percorrido um monte de lugares sem nunca ter planejado muito, né? Mas com a consciência de que eu queria mudar. Eu nasci em Rosário do Sul, terra da ervilha, terra do Gimp, que são as... Terra do frio. Eu fiz um curso uma vez lá. Jesus, é amado. porque tu não foi no Alegrete aí. Tu tá maluco. Não, eu servi em Santa Maria 3 anos. Aí eu fiz um curso em Rosário uma semana. Que Jesus, amado. Olha, que Santa Maria vai de menos 10 a 80 graus em 2 dias. Mas o Rosário, ele é especial no frio. A fronteira oeste, ela é bem peculiar, principalmente porque é campo aberto, né? Então eu nasci lá, com 2 anos de idade, eu fui embora para Pedro Osório. Isso fica do lado de Pelotas, era uma cidade que na época tinha 8 mil habitantes. Só foi de capital para capital. Praticamente. E eu fui porque meu pai era do Banco do Brasil, então
ele também optou por não seguir uma carreira executiva, porque ele não queria fazer tantas mudanças assim com os filhos. Até porque a gente é uma penca agora, né? 4 dentro deste mundo de hoje, né? Um monte de filho. E eu fiquei em Pedro Osório até os 10 anos de idade, foi onde eu fiz a minha formação, né, infantil, né, e pré-adolescente. E daí eu fui pro Alegrete. Então, por isso que eu... Por causa do banco também. Por causa do banco também. Meu pai foi assumir o SESEC em Alegrete. E daí é exatamente por isso, né, que eu digo que eu sou de Alegrete, porque as minhas relações afetivas de adolescência aconteceram todas lá, né? Eu vim de uma cidade também de Pedro Osório que eu estudava em colégio particular, de freira, e fui para Alegrete para uma outra realidade, assim, estudar em colégio público, porque tinha colégios excelentes lá. E lá eu fiquei até os 16 anos. Eu tenho uma peculiaridade na minha vida que todo mundo faz debut com 15, né? Eu debutei com 13. Porque eu entrei com 5 anos no colégio. Então, suas colegas todas. As minhas amigas todas, né, já tinham 15 anos, 14 anos, e eu lá com meus 13. Mas eu era um mulherão, eu tinha 1,70 m já, né, já era super corpulenta e era responsável. E daí a minha mãe e meu pai me deixaram debutar aos 13 anos de idade. Os 13 anos estava no primeiro ano do ensino médio? Os 13 anos eu estava entrando, eu não sei agora nessas coisas do ensino médio, não sei o que, pra mim é segundo grau. Ah, sim. Se tipo, formou na escola com 15. Não, eu me 16? formei com 13 anos. Não, que eu saí do colégio, assim, de coisa, com 16 anos. Foi quando eu fiz o vestibular. Tava indo da oitava pra primeira, que hoje agora tem o nono ano. Agora tem o nono ano. Na minha época não era. Não tinha nono Vou ligar, por favor. Mas eu me formei com 16 também. Eu só queria saber se eu tinha 13 quando as pessoas tinham 15, porque eu nunca parei pra pensar nisso na minha própria vida. E cidade do interior tem muito isso, né? Do tipo, principalmente, não, vai começar a sair depois que debutar. Né? Sim. Tinha isso. E daí eu nunca me esqueço, porque daí são histórias marcantes que tu começa a ficar mais velho, daí tu começa a lembrar de algumas histórias que marcam a tua adolescência. É que tu começa assim, por que eu sou assim? Começa aqueles questionamentos, aí tu, não, é aquilo lá. Aí eu lembro que no meu baile de debutantes, eu lembro que naquele ano tinha caído o Muro de Berlim. Oh, sim. Então, assim, pra mim foi uma época super emblemática. Lembro, assim, de várias reportagens, tudo. E eu lembro que no dia do meu baile de debutantes, o meu pai retirou o carro novo. E daí ele me levou de carro novo. Que era uma Caravan diplomata dos anos 90. Foi a última edição da Caravan. Que, inclusive, foi um carro que eu acompanhei durante muitos anos, inclusive aqui em Porto Alegre. E quando eu, obviamente, eu me formei, né, terminei o colégio, eu vim morar em Porto Alegre. Tive, na realidade, que daí as oportunidades que a gente estava falando, né? Eu tive a oportunidade de vir, de fazer cursinho. Meus pais compraram um apartamento no Bonfim, então eu sou guria do Bonfim também. Fiz um ano de cursinho no Mauá. Nem sei se Mauá existe ainda. Eu também não sei. Eu não sei mas a gente nem vai cobrar de vocês, Mauá. Mas assim, é que a gente tá passando. Quando tu vem pra Porto Alegre, essa é uma decisão tua? Ou os teus pais entendem que foi uma conversa, ou era meio natural, assim, quem tem condições vai a Porto Alegre? Era super natural tu sair do interior pra vir fazer faculdade, né? E na realidade a minha primeira faculdade eu queria fazer psicologia. Psicologia só tinha aqui. Ou eu queria fazer relações internacionais, eu nunca sabia direito o que eu queria na realidade. Sim. E relações internacionais na época só tinha Brasília. Eu disse, eu não vou morar em Brasília, né? E daí vim pra Porto Alegre, passei toda a minha adolescência, onde eu fiz todas essas minhas relações, tive meu primeiro namorado lá, então aconteceu tudo lá. E obviamente tinha aquela coisa, ou você ia morar em Santa Maria, que era mais perto, ou você vinha morar em Porto Alegre. Mas eu tinha amigas, que são amigas até hoje, inclusive, minhas amigas muito próximas, que moravam na JB, ali na frente da Redenção, ali na José Bonifácio. E daí meus pais vieram para Porto Alegre e compraram um apartamento no Bonfim, na Filipe, para eu ficar perto das minhas amigas. Então, assim, muito mentalidade do tipo, não, vou deixar essas gurias morarem perto, porque vai ser melhor. E eu vim para fazer, né, cursinho, para fazer faculdade, né? Morei com amigas, assim, que elas, né, várias, foram passando, nem se lembro quantas, assim, mas eu acho que umas 4, 5, né, no período. E eu queria fazer psicologia. E teus pais tinham uma conversa sobre isso ou não? Era até o bel prazer? Não, assim? Eu sempre fui criada para tomar minhas próprias decisões com responsabilidade. Então,
No interior a gente sai, assim, dia de semana, né? Que nem aqui, mas assim, lá é festa. E meu pai dizia, quer sair de segunda a segunda, tu sai. Mas de manhã tu tem que estar no colégio e não pode dormir à tarde. Porque à tarde, né, tem que estudar, tem que fazer as tuas coisas, isso e aquilo. E na época, quando a gente tinha feira de ciências, eu fiz um trabalho no colégio que falava sobre psiquiatria, né? Sobre todos os modos de ver, li muito Foucault na época. Então, e daí eu resolvi que eu não queria fazer psiquiatria porque tinha que fazer medicina, eu achava que era muito difícil. E daí eu disse, vou fazer psico. E que daí eu, né, tomei porque é muito mais difícil, inclusive rodei no teste psicotécnico na PUC, porque na época precisava fazer o teste psicotécnico, mas eu queria trabalhar com psicologia, trabalhar em hospital com crianças. Lindamente quem faz isso é minha irmã. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. Eu não tô mais contando na ordem, né? Não, mas pode ir. Vem com a gente, vai lá. Eu sou a filha mais velha de 4 irmãos. Eu tenho meu irmão Flávio, que é advogado, que é o pai da minha única sobrinha, Lara, casado com a polaca. Tenho a Pete, que é a Francine, que é psicóloga no Santo Antônio, que acabou, né, realizando o meu sonho por ela. E tem o Chesco, que o Chesco é publicitário, trabalha na Paim hoje. Também, merchan pra Paim também agora. Hospital de Santa Rodrigo, Casa. não tem problema. O Rodrigo Paim, um beijo pra ti, um amigo. Ele é muito legal, ele é um amor. O Rodrigo tem altura desse... o seu César tem altura. Eu tenho um autógrafo do seu César no livro do Galop, que tem um capítulo no livro do Galop só sobre a relação com a Paim. Exatamente. E eu pedi um autógrafo uma vez numa reunião. Eu fiz negócio com... Muito legal. Fiz um negócio Aquele com ele. Aquele livro é bárbaro, né? É. Meu querido também. E onde eu tava mesmo? Nós 4 contando dos teus irmãos. Contando dos meus irmãos. Daí todo mundo mora aqui em Porto Alegre hoje. Eu perdi meu pai o ano passado, de Covid. E a gente todo mundo é super, mega unido, assim. A gente realmente é amigo, assim. A gente não é só irmão, a gente é parceria, assim. Domingo a gente faz churrasco todo mundo junto, daí a gente se vê nos shows todo mundo junto, daí a gente se encontra todo mundo junto, daí eu falo com eles todos os dias praticamente. Então, assim, é meio grude. Tudo bem que a gente se deu o maior pau quando a gente era criança, inclusive só quem podia bater nos meus irmãos era eu, inclusive eu batia nos amigos deles, quem batiam neles. Claro, tá, normal. Mas... Né? Quem bate nos meus irmãos sou eu, ninguém mais. É que nem na empresa, assim, não falem mal dos meus, deixa que eu me acerto com os meus. Não, sempre que me falam isso, eu sou a irmã mais nova, né? E eu e minha irmã, a gente é colada. Literalmente colada, infelizmente. Ou felizmente, ainda não sei. Você tá morando no Rio de Janeiro, e aí eu sofro muito com isso. Mas a minha irmã também batia nas pessoas que queriam bater em mim. Óbvio. Que também trabalha no podcast. Beijo, pô. Só que uma vez a minha irmã foi lá e tinha um gurizinho que me incomodava. Um gurizinho, sei lá, me empurrava da escada. Ai, não sei o que gurizinho tinha comigo. E aí a minha irmã foi lá e pegou ele pelo braço e falou, olha só, tu nunca vai encostar na minha irmã. E aí o gurizinho saiu chorando e tal, né? E a minha irmã não sabia que o gurizinho tinha uma irmã 6 vezes maior que a minha. E aí acabou a aula e a guria falou, vou te esperar lá fora. Cara, eu e a minha irmã, a gente teve que sair pelo outro portão, escondidinho, correndo. A minha irmã, bota essa mochila, vamos embora, correndo, que a gente vai levar um pau. Vamos embora. Eu sempre precisei me defender muito, porque eu sempre fui gorda, então, assim, hoje tá super moderno, assim, a gente falar disso, sem não ter nenhum problema, mas na minha época a gente sofria muito, eu tinha vários apelidos desgranidos. Então, a maneira que eu tinha de me defender Pode falar desgranidos ou qualquer coisa que tu quiser, viu? Eu acho que eu não vou falar esses nomes, porque foi muita terapia pra desgrudar deles. Não, os nomes que te chamavam, e sim, não, o desgranido, se quiser piorar a entonação dele. Posso falar palavrão, isso. Ok, obrigada. E daí foi muita terapia pra largar deles, assim. Então eu aprendi sempre a ser forte, né? Mas eu não sou uma mulher maravilha, eu choro escondido, mas eu choro. Então eu tava contando meus irmãos, falei do meu pai, perdi meu pai ano passado, minha mãe é uma mulher de 74 anos, extremamente ativa, nos dá um cansaço gigantesco. E daí nessa vinda para Porto Alegre, eu fui fazer o vestibular, agora eu tô voltando, né, pra história, pra tentar maravilhosa, assim. A gente pode até sair. Então eu volto para Porto Alegre, passo um ano de cursinho, rodo no psicotécnico, né? Eu disse, bom, rodei no psicotécnico, o que eu vou fazer? Como é que tu lida como é que tu lidava com essas frustrações? Porque tu falou várias coisas que eu acho que, pelo que eu vi na vida, é o caminho.
Sim, tem que ser forte, tem que lidar com o bullying, tem que lidar com as frustrações. Foi o que me deixou forte também. Uhum. Né? E o ser forte não precisa ser forte o tempo inteiro. Até não dá pra ser forte. Ninguém é igual. Ninguém vai ser tudo bom na vida. Né? A vida não é Instagram. E na realidade, assim, o que eu optei é ou eu olho o copo meio cheio ou eu olho ele meio vazio. E eu prefiro olhar ele cheio. Eles falando em copo, tu fica com o responsável. Não, mas é que eu já tinha... Eu pensei em tudo hoje. Pensei, bom, já que quebramos o roteiro... Protocolo. Eu vou dar no final. Só que agora, quebramos o roteiro do meu próprio roteiro. Que eu tinha criado. Então, Não eu vou dar esperava agora. esse plot, viu? Foi um plot twist dentro do plot twist que eu mesma criei. Então foi uma loucura isso aqui. É um presente. Muito obrigada. Deixa eu ver que eu gosto de abrir presente na hora. Sim, claro. Posso, né? Nosso eu sou apoiador. daqueles que recebe Então, e já sai usando também, mas... Olha, tem até meu próprio nome. Gente, vou levar lá pro Sicredi pra tomar café. Ai, amo. Uma honra. Porque uma honra. as xícaras de lá são pequenininhas e eu gosto muito de xícara grande. Muito obrigada, já vou levar. Sou desses também. Viu? Xícara pequena pra café, não? Não Que dá. sem Porque graça, não é café, né? É né? balde de café. O que a gente precisa pra... baldinho. A gente gosta muito do baldinho. Entendo. Adorei, muito obrigada. O legal é que nada. o pessoal do Sicredi vai ficar olhando assim, pra ganhar uma dessas tem que ir lá. Tem que ir lá. O curso vai ter ciúmes. Eduardo, tu já foi convidado, convocado. Isso aqui... É que eu e tu, nós teríamos umas 6 horas a ficar aqui. Mas tá feito o convite de novo. O cara tem muita história pra contar. É que pra vocês são muitos anos de amizade também, né? Sim. Eu não sei quem é. Eu sei quem é O curso. É que não, porque o curso... Ele hoje em dia vive Eles uma... eram do quartel. Mas ele é uma vida muito introspectiva, assim. Então ele não Gente, aparece mais. Não tem uma pessoa. Eu sou quase aquela menina do Diabo Veste Prada, sabe? Que sabe todas as pessoas. Eu não conheço. Pode vir, você tá É que ele não vai mais. Não tem nem ele não chance, vai. né? Ele ia nas minhas festas, ele ia nas minhas coisas. Foi meu sócio. E aí, a partir de um certo momento, claro, casou. Aquilo que eu te falei no começo. Né? Os amigos vão casando, vão ficando mais quietos. Ai, mas eu não sei casei, o quê. mas eu não perdi a vida. Mas é que o teu marido... Também tá no meio. Não, o meu marido, ele não trabalha na noite, ele trabalha pra noite. Eu também faço a mesma coisa. Eu, em 2011, tomei essa decisão. Porque eu tinha vontade... agora nós vamos sair total do podcast. Mas sabia quando eu vou começar uma temporada na praia, eu conto sempre a mesma história para quem vai trabalhar. Disse, cara, pessoal, olha só. Sou responsável pela operação. Quem monta tudo isso aqui sou eu. E nos eventos também a mesma coisa. Só que em 2011, eu tive a inteligência emocional de dizer assim, eu não consigo mais trabalhar na noite. Porque cada jovem estudante de direito que chegava na minha cara e dizia assim, apontava o dedo na minha cara assim, tu não sabe com quem tu tá falando, porque eu sou o filho de não sei do que, porque o direito do consumidor não sei o que, podre de bêbado, tropeçando nas coisas. A minha imagem, e aí eu posso chocar algumas pessoas agora, mas era só assim, como é que eu desconecto a cabeça desse corpo agora? Assim, tipo, como é que eu faço pra fazer com esse ser humano agora desaparecer? Porque eles são assim, né? Dedo na cara. Tanto é que eu vou sair daqui hoje, vou sair pra jantar, bonitinho, eu janto final de semana. Gente, a gente faz até colégio final de semana. Porque a gente faz MBA, eu e o Rodrigo. Então, assim, existe vida. Claro, a gente claro, tem que claro, organizar. claro. Mas eu vou voltar a contar a gente história, se foi. porque vocês ficam... Cadê os roteiros? Vocês. Né? A gente não tem Vocês- roteiro. É verdade, mas o meu roteiro tá na cabeça, porque eu sou organizada. Eu tenho essa coisa da arquitetura e eu não sou arquiteta, mas assim, de arquitetar as coisas que eu preciso deixar organizada. Então, Rodou eu fui no pro rodei no psicotécnico. Aí eu te perguntei psicotécnico, como é que que tu era um lida teste de roxa. Hã? E que é um teste É um de te- roxa, que é um o psicólogo nome lá, técnico. é um nome técnico. E daí eu lá disse assim, gente, isso são as trompas de falópio. Viajei total no teste, rodei. Tudo Ok. certo. É aquelas figuras... Tipo, não é o que nada? que é essa figura? Desenha uma árvore, não sei o que. Tinha tudo isso. Era teste Não psicotécnico. botou chão na árvore. Nossa. Não, eu até botei. O problema foi o roxa. Ah, entendi. E daí uma das minhas melhores amigas, que era da JB ali, ela tava fazendo psicologia. E quando eu contei pra ela, assim, tu é louca. E eu assim, por quê? É um e ela borboleta. disse assim, nada a ver. É tipo isso. Aí eu peguei e disse, mas eu já achei que eu tinha que ser muito inspiradora, né, na minha resposta. Não rolou, e eu peguei e disse, o que eu vou fazer, que eu tenho que fazer vestibular agora, pra que eu vou fazer? Aí ela pegou e disse, por que tu não faz pra relações públicas? Tinha o guia do estudante, nem sei se existe mais, mas tinha o guia do estudante, que eu muito olhava lá pra entender o que eu queria fazer da minha vida. E daí eu fui fazer RP, mas pensando que eu disse, depois eu troco pra jornalismo, ou troco pra publicidade.
E na realidade, foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Por isso que eu sempre digo assim, quem é meu amigo de verdade, porque me conhece nas entranhas. Quando ela me disse, faz relações públicas, eu disse, então tá, vou fazer relações públicas. Passei. E daí fui fazer, sou famequiana, né? Fiz na Famecos. E acabei me apaixonando pelo curso. Só que, né? Como é que é aquele ditado, não sei o que, chicote da bunda? Como é que é? A língua. A língua é o chicote da bunda. Isso. Fantástica comunicação. Fantástico. Exato. E daí eu dizia assim, a última coisa que eu quero fazer é fazer eventos. É festinha. É fazer festinha. Distribuir pulseira e tomar trago. Tomei no rabo, porque eu comecei a minha vida no Meia Culpa, né, que tinha uma casa noturna assim, céu e inferno. Eu, como era guria do interior, conhecia todo o povo da fronteira oeste, a gente fazia as festas, né? Eu ajudava, obviamente, a vender ingresso, tinha camarote, hoje a gente chama de formador de opinião. As festas da Expo Inter. Né, que acontecia assim, Recuerdos. no La Camorra, La Atmosfera, que é tudo um lugar que não existe mais, mas eram lugares bárbaros, assim. E fiquei 1 ano ali, depois eu fui para Capacitar, trabalhei com a Eliana Azeredo durante um ano. Faz o Fórum da Liberdade, Faz né? o Fórum da Liberdade. Conhece a Eliana, é Capacitar também, incrível. A Eliana é minha boss, chamo ela de boss, inclusive, até hoje. Tão maravilhosa que eu amo ela. E de lá eu fiquei 1 ano, daí eu fui trabalhar no Palácio Piratini, no cerimonial com a Ayrton, no último ano do governo Brito. A cerimonial é coisa linda. No quartel eu peguei muito. As bolachinhas. Quem é que senta do lado de quem vai ficar do lado de quem fala primeiro. Se esse chegar, aquela bolachinha vai pra um lado. Porque tem que saber, o prefeito e um general. Quem é que senta mais perto do governador? Ordem de precedência. É um manual desse tamanho, assim. Ó. Não, porque as autoridades não estão ali por acaso. Eles não chegam sentando. Elas têm uma ordem, Tem umas bolachinhas que tu vai largando no chão pra eles olharem e saber, eu fico aqui. E aí tu tem que... Se é de pé, né? Porque se é sentado, a gente acompanha, né? Cada um senta, respeita o protocolo, tem ordem de bandeira, né? O que é para, o que é ímpar, tem tudo mais ou menos isso. que nem a história do cardápio. Parece fácil, mas é um caos. É um cardápio, é uma palavra. Mas é apaixonante fazer. Eu aprendi muito naquele cerimonial, muito. E daí, eu tomei um pé na bunda do meu namorado da época, e eu tenho a minha melhor amiga que mora em São Paulo hoje, que é uma baita de uma executiva. A gente estava programando de estudar fora. E eu peguei e disse, bom, né, tomei pé do namorado, vou perder meu trabalho porque eu era estagiária lá no cerimonial. Eu trabalhei desde o início da faculdade. E no meu primeiro ano eu ainda estudava de manhã e trabalhava de tarde, mas depois os últimos anos sempre à noite. O que eram essas mudanças, assim, por que tu saiu da Capacitar e foi pro cerimonial? Fui demitida. Era estágio. Fui Porque realmente aí Aquilo que a gente conversou antes. É aí que a galera quer saber, sabe? Eu fui demitida da Capacitar, eu era estagiária. Quem na realidade me indicou para ela, eu sempre digo, né, indicação é muito bom, mas depois se a gente fica, a responsabilidade é nossa. Quem me indicou foi o Fernando Matos, que é meu primo, que era do PGQP na época. E eu tava morando aqui, me apresentou e eu fui demitida por causa de uma carta de um evento médico que tinha um erro de português. E daí alguém tinha que tomar no cu, eu tomei, não foi culpa da minha boss, né, que fique muito claro isso. Mas saí de lá e foi assim, eu saí eu acho que numa quinta, sexta-feira, na segunda-feira eu comecei no cerimonial, porque eu já tinha relações com o pessoal do cerimonial. Então, a gente sempre, um dia na vida a gente vai ser demitido. Então, tu já tinha essa consciência do quanto era importante criar relações e conexões? Sempre. Eu acho que desde criança. A minha casa, na minha adolescência, era uma casa que não é... O interior tem muito disso. Eu sou da turma do não sei aonde. Daí lá a gente tinha a turma do cassino, a turma do quiosque, a turma dos skatistas, a turma de não sei o quê. E eu era a Fábio, que era da turma de todo mundo. Eu me dava com todo mundo. As festas da minha casa ia todo mundo, de várias idades. Então, eu acho que eu sempre pra mim foi muito claro isso. Quando a gente era criança, a gente ia pra praia... E a minha mãe nunca gostou de ir pra praia com amigos. Porque ela sempre dizia, é a oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas novas. Então, pra mim isso sempre foi natural, assim. Conhecer pessoas, fazer relações. E apesar de todo mundo achar que eu sou muito extrovertida, eu sou uma pessoa extremamente reservada. Eu sou super tímida. Na realidade, eu aprendi a usar a minha...
essa força e esse jeito de falar para me defender, né, quando muito nova. O primeiro cara que eu conversei para ser meu par de debutante disse que não ia ser meu par de debutante porque eu era gorda, né? E graças aos deuses, o cara que foi meu colega, que foi meu par de debutante, é meu amigo até hoje e meu super amigo e o meu melhor amigão, assim. Então são essas coisas. Então, assim, eu sempre usei na realidade o fato de ser mais comunicativa como defesa, não que eu fosse realmente, mas era a forma de eu me defender. Entendi. Eu comecei a ler livro porque eu não sou formado. Exato, tu vai buscar onde, né? Então, assim, eu tinha que parar de bater nas pessoas. Olha que baita insight, e eu acho que é por isso que a gente brincou, mas a gente começa a fazer uma pergunta aqui, uma pergunta ali, daqui a pouco a gente pega um baita insight, né? E, de novo, coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu entendo que cada um tem o seu tempo de dor, mas o que eu falo é o seguinte, é difícil de dar um tempo, né? Assim, cara, eu vou sofrer 2 dias, eu vou sofrer uma semana, mas saiba que ele tem que acabar, que ele tem que ter um limite. E o que tu vai fazer com esse aprendizado? É um ciclo. O que tu vai fazer com isso? Porque se tu ficar assim, se lamentando o tempo todo, não achar um jeito de contornar essa dor, como tu tá falando do bullying que tu sofreu, que foi horroroso e tal. Então, mas peraí, tá, mas o que eu faço pra rebolar aqui? Como é que eu vou vencer isso? E tu acabou Exato. pela E simpatia. eu venho também a minha mãe é uma mulher muito forte. Minha avó era uma mulher muito forte. Minhas 2 avós. Então, assim, não é ensinado. Não. Né? Mas as coisas vão te dando e vão te ensinando e vão te colocando. E daí, da mesma coisa, quando eu fui demitida a primeira vez, cara, o que eu vou fazer? Ok, fui demitida, né? Sim. Tomei no rabo, né? Por uma coisa que hoje eu nem lembro mais, mas eu acho que eu nem tinha feito, mas do tipo, na realidade, como eu não revisei, eu, Vai estagiário. né? Ok, tem que ir estagiário. Não, mas isso era da nossa época. Isso era normal. Tipo, e a gente sempre, isso é culpa do estagiário. Quando vê um erro num jornal, vamos botar a culpa no estagiário. É um Exato. jargão, né? Já é até um jargão. E daí, beleza, mas eu fui pro palácio, né? Trabalhei no cerimonial, foi super bacana. Era uma grana super boa, inclusive. E foi aí que, juntando esse dinheiro, que foi quando eu tomei a decisão que eu ia morar em Londres. Não me pergunte por quê. Mas tem uma outra pergunta aí, que é muito, pra mim, é muito forte. Juntar dinheiro. Isso é uma escola dos teus pais? Isso tu aprendeu aonde? Porque não é uma coisa do brasileiro. Assim, ó, era uma coisa. Eu fui uma criança, fui uma adolescente que a gente sempre pôde ter acesso a muitas coisas. Mas eu muito recebi não do meu pai e da minha mãe, pra eles entenderem que nem tudo era um sim. Sim. Então, né, eu digo que a síndrome da casa própria, né, como eu digo, que hoje talvez não valha mais a pena ter esse investimento. Eu fui de uma geração que não tem que ter a casa própria. Não, até hoje. Tem que ter, não sei o que é. Eu vou é até hoje. Mas quem trabalha com investimentos hoje, né, quem consegue olhar de outra forma, do tipo assim, olha, talvez não vale agora, vai valer depois, porque você tá olhando o mercado. Mas eu sou dessa geração que tinha que ter, né? E eu tenho a minha casa própria. Só pra falar. Só pra falar. Eu tenho minha casa própria. Eu tô te dizendo que, assim, que até hoje, porque, como eu te falei, a gente trabalha com jovens o tempo todo. Assim, talvez os de 20 anos, não os de 25, os de 20 anos, eles estejam nessa fase aí. Tanto que a carteira de motorista caiu 30%, não sei o quê. Agora, a galera que fala sobre isso, tipo, eu que tenho 40, tu fala, entende, eu moro de aluguel. Eu tenho um apartamentozinho pequeno lá, mas eu moro num aluguel, um apartamento que eu gostaria de ver. É o que não eu faço tá no meu hoje. objetivo financeiro comprar, porque eu sei que eu tenho que ter dinheiro pra fazer outros negócios. Mas, enfim. Porque tu precisa ter giro de capital, tu precisa ter liquidez. Mas ainda se nota nas conversas, claro, sem microfone, que não é do Instagram. Assim, pois é, mas mora de aluguel, né? Não sei o que. Sim. Cara, quando eu ouço isso... Eu tenho meu apartamento quitado, lindinho, que meu irmão está morando nele, inclusive. Mas eu tenho, né, hoje eu e o Rodrigo, a gente mora numa casa que do tipo, a gente paga aluguel, porque a gente usa liquidez pra fazer negócio, pra fazer outras coisas, pra gente viajar, e a gente gosta pra caramba de viajar. Inclusive, eu aprendi a viajar quando eu fui morar em Londres. E daí quando tu me perguntou já sabia assim... falar inglês quando foi pra lá? Of course I'm not. Na época... Do Rosário pra Londres. Do Rosário para Londres. Nunca escutei do Rosário do Sul. Sim. Entendi.
E na realidade, quando eu fui viajar, e que daí tu estava me perguntando a história do dinheiro, né? Né, eu tinha as contas pagas aqui, então, né, pelos meus pais, né? Eu tive bolsa de estudo, né? Eu apliquei para bolsa, ganhei bolsa de estudo quando eu fiz Famecos. Então, eu tinha uma situação assim, não, eu vou juntar. E eu ganhei de formatura uma passagem pela TAP de ida e volta para 3 meses, ou seja, era para fazer 3 meses. E eu tinha dinheiro para ficar 1 mês em Londres. 1 mês, era isso. E eu fui. Para vocês terem ideia, eu cheguei de terno branco em Heathrow. Porque eram as minhas vestimentas do momento. Eu trabalhava no palácio, então eu só sabia me vestir de terninho. Gente, eu tenho foto. A primeira vez que eu fui no Hyde Park de terno. Oi? Não, mas as pessoas, tu sentiu olhares diferentes lá? Eu nunca claro fui que não, Exatamente. não, nunca. Mas assim, quando eu olho, digo assim, nossa, não era o meu jeito, não era o meu estilo de vida, como... E daí eu fui, eu tinha dinheiro pra ficar 1 mês e eu tive muita sorte de encontrar pessoas, assim, sensacionais no meu caminho. Eu tinha uma amigona que era de Alegrete, a Michele, hoje ela mora há muitos anos nos Estados Unidos, morou em vários países. E na época foi ela que me recebeu, a mãe dela tinha sido minha professora de colégio, minha professora de artes, e acho que era artes. E ela que me recebeu no aeroporto, eu não falava uma palavra de inglês. Pensa eu entrando na imigração. Mas tu acha... É que tu falou uma coisa que eu dou risada desde o primeiro episódio, tá? A primeira pessoa que gravou comigo. De novo, nós estamos chegando perto de 70 episódios. E o cara foi pra China, ele estuda fisioterapia, acupuntura chinesa. Hoje em dia ele atende mulheres que têm endometria, faz ficar grávida, ele, cara, tipo, ele faz... Endometriose. Endometriose, desculpa. Esse o nome. E aí ele chega e... pois é, que hoje dei sorte e tal, e minha agenda tá cheia. Eu disse, cara, como assim, cara? Tu estudou 10 anos. Tu foi pra China, estudar lá, pegar a cultura da onde nasceu, e tu me dizer sentar aqui pra dizer que teve sorte. Não, tu teve muito trabalho, isso sim. Pode chamar, sim, trabalho, coragem. E eu acredito em Deus, eu acho que... Mas as pessoas que acreditam em Deus, fazem as coisas certas, escolhem o caminho mais longo, sabe que vai demorar, mas que tu tem que ir atrás. Não é sorte, é trabalho. Deus já te deu a vida. Agora tu... É trabalho. De novo, cuidado com as palavras, mas assim, é quase uma opção pra onde tu vai, né? Respeitando... Mas isso vem das oportunidades também, sim, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ter estudado numa boa escola, que eu encontrei essa professora, que daí eu tive essa amiga, que foi colega do meu irmão, e daí começam a olhar as relações. Ela me apresentou para uma turma de amigos que hoje moram em Caxias, inclusive o namorado dessa menina que morou comigo em Londres, hoje namora a minha melhor amiga, essa que me disse para fazer relações públicas. Gente, é uma teia. É uma teia. É uma teia. Uma teia cósmica de aranha, sei lá do que for, mas é uma teia. As relações, elas estão aí. E quando eu fui para Londres, eu disse, bom, né? Aí eu fui estudar, morava num lugar... Gente, eu morava a 3 quadras do Buckingham Palace. Eu escutava o Big Ben do meu quarto. Né? Eu morava na Zona 1 de Londres, St. James Park, onde fica o Palácio de Buckingham. Então, assim, eu morava muito bem. Mas era um hostel de meninas, de freiras irlandesas. E delas não deixava a gente usar decote, delas puxavam os decotes da gente porque não podia usar. Um tempo depois, elas saíram e daí acabou assumindo o governo, mas eu tinha meu quarto, eu dividia minha cozinha com outras 4 estrangeiras, né? Dividia a cozinha, banheiro, essas coisas. Foi uma maravilha. E eu acabei, era para ficar 3 meses, eu fiquei 2 anos. Eu juntei muito dinheiro e voltei sem 1 centavo, porque eu viajei tudo o que eu queria. Então, assim, tudo. Lá tu trabalhou no quê? Eu comecei a trabalhar... Eu fui faxineira. Então, assim, limpei muito vaso. Mas eu era boa faxineira. Tanto é que minhas amigas não gostavam de me indicar, me levar para as casas. Porque elas diziam assim, Fábio... Eu disse, gente, eu moro sozinha desde os 16 anos. Eu sei limpar uma casa. Inclusive, abre parênteses, quando nós éramos criança, né, nós fomos em 4, em 10 anos a minha mãe teve, né, 4 filhos. Aos sábados, a Dedê, que era quem trabalhava conosco lá em casa, a Dedê ia um sábado sim, um sábado não. Os sábados que ela não ia de manhã, era o dia que nós limpávamos a casa. Nunca ninguém arrumou a minha cama. Sempre foi a gente que arrumou.
Então, assim, mesmo tendo uma pessoa em casa que cuidasse da casa, porque meu pai e minha mãe trabalhavam muito, a gente sempre teve as obrigatoriedades, né? As obrigações do que... Então, assim, a gente arrumava a cama, a gente não deixava a louça na pia. Final de semana, daí a gente dividia. Um passa aspirador, outro passa o pano, outro não sei o quê, outro isso, outro aquilo. A única coisa que a gente brigava pra não fazer era limpar o banheiro. Mas daí eu fui pra Londres, eu precisava, né, pagar minhas contas. Foi meu primeiro trabalho, eu devo ter feito, assim, 3 faxinas na vida lá. E depois disso eu comecei na escola, conheci outras pessoas, e daí tem uma rede de brasileiros, assim, muito grande, mas eu não queria ficar só falando português. Eu fui trabalhar num pub em Camden Town, um pub extremamente inglês, assim, de família inglesa, só tinha cliente inglês, não tinha turista, não tinha nada. E lá eu fiquei durante quase um ano. E daí eu tinha uma amiga que trabalhava com crianças, e eu sou, apesar de eu ter decidido não ter filhos, né, muito cedo, eu sou super boa com crianças. Na realidade, eu pensaria de vez em quando, assim, de dar um Dramin pra elas, entendeu? Porque elas enlouquecem muito hoje. Mas eu gosto de criança educada, né? E daí eu cuidava de 4. Aí eu tinha a Ellie, que tinha 5 anos, 5 anos na época, o Jack com 3, e os gêmeos tinham 6 meses, o Matthew e o Higgy. E daí eu fiquei 1 ano e meio lá, né? Eu trabalhei com a família, daí fazia eventos, fazia um monte de eventos, trabalhava com catering. E daí quando chegou esses meus 2 anos, e nesse meio tempo eu viajava muito, cada vez que precisava renovar o visto eu viajava, eu passava final de semana, eu disse, o que eu vou fazer esse final de semana? Eu vou passar o final de semana em Paris. O que eu vou fazer? Eu vou passar o final de semana em Barcelona. Era muito fácil, era muito barato. Naquela época, principalmente, que foi o lançamento das companhias low cost. Low cost. Tu corta aí, hein, que eu falo em inglês. Não, se passar um negócio não. E na época, gente, quando eu fui não existia internet. Existia, mas não existia as pessoas terem um computador em casa com internet. É difícil pro jovem que está nos assistindo acreditar num negócio desse. Era internet desse, de escada. E tinha Era um lugar E antigamente não tinha nem a discada, jovens. Não tinha telefone na minha época, gente, celular. o meu trabalho da faculdade eu fiz de um 386 em DOS. E daí a impressora era aquelas matriciais que fazia assim. E que daí a gente tirava as coisinhas do lado, assim. Sim. Mas, né, é vida, né? Isso é vida. Eu trabalhei muito com fax, mimeógrafo. O fax já é modernidade. O fax é de uma tecnologia, na verdade, que ninguém nunca vai entender, né? Exato, porque ele durou muito pouco tempo. Mas é fantástico aquilo, né? E na época, do lado da minha casa tinha, só que não era assim uma lan house pequenininha, tinha assim 300 computadores, foi lançamento na época. E eu lembro que a partir das 11 horas da noite era £1 tu ficar 6 horas. Então, às vezes eu chegava do trabalho, dormia, levantava 11 horas da noite, ia, eu não lembro o nome, mas eu lembro que ela era laranja, né? Easy, não lembro. E daí eu lembro que eu ia pra lá e eu ficava horas. E naquela época as pessoas não tinham e-mail. Ou a gente pagava muito pra e-mail. Daí eu fazia o seguinte, eu mandava e-mail, fazia eu lembrei do arroba pro terra. meu pai, fazia pro meu pai uma lista. Eu digo, sou pai pra fazer isso, né? Eu tinha assim, eu tinha o e-mail da fulana, da ciclana, da beltrana, que era muito raro na época. Eu trabalhei na Capacitar mesmo, a gente tinha um computador lá no início. E daí, era esse computador, chegava o e-mail, alguém gritava, fulano, chegou e-mail para ti. Porque era um e-mail, não existia. Eu tô falando isso de 96, 97. E daí, eu escrevia as cartas pros meus amigos, carta não, né, que era um e-mail, mandava pro meu pai e dizia, esse é pro fulano, esse é pro ciclano, esse é pro beltrano. Depois de um tempo lembrou que de muita começou. coisa agora, exatamente, porque não existia os Gmail, Hotmail, esses negócios de graça, porque era muito caro para quem fornecia o espaço para guardar, era muito custava para a empresa muito caro, então te cobrava caro para tu usar aquela ferramenta também. Exatamente. Então por isso que, cara, lembrei disso aí. E daí os e-mails eu conseguia abrir às vezes na escola, e daí tipo, na escola tu podia usar 15 minutos. Então eu pagava, tipo, centavos de pounds, assim, para elas imprimirem para mim, porque daí eu conseguia ler o que as pessoas tinham deixado. Obviamente, depois, assim, passou um ano,
né? Já era mais fácil, tinha essas lan house maiores, né? Era mais barato na madrugada, então às vezes a gente virava à noite. E essa foi a vida. E eu viajei muito, assim. Tanto é que quando faltava, acho que um mês e pouco antes de eu voltar para o Brasil, eu peguei e disse, gente, eu não conheço Irlanda, né? Não conheço outros lugares, vou viajar. E daí ia lá, arrumava Como é meu que foi dar tchau pra família? Então, eu acho que eu não sou muito de pensar assim, porque na época quando eu fui, eu acho que eu nem tinha noção do que me esperava lá do outro lado. E quando eu voltei porque a minha mãe pediu, né? E não me pediu no sentido, volta que tá na hora. Mas muito mais assim, tu quer voltar para ir, volta, mas vem nos ver. E não me passava nem pela cabeça de assim, não, vem vocês me ver. Né? Porque ainda não era tão assim. E daí eu resolvi voltar. E eu peguei e disse, não, já tá na hora de eu voltar também, né? Me formei, não quero ficar de babá, né? E bem ou não, hoje até nem tanto, mas assim, durante muitos anos, eu ia para Londres todos os anos. Né? Eu ia para ver meus amigos, para ver a família. As crianças hoje estão tudo formados. Sim. Meu Deus. São Tudo todos formados, já com vieram suas para o famílias. Brasil. Já vieram para o Brasil, a gente já se encontrou aqui, né? A Ellie e o Jack já encontrei no Rio. Então teve, sabe, tudo isso. E eu ia para lá todos os anos. E em alguns anos depois eu ainda ia para treinar as babás lá, Sara, porque do tipo eu era uma boa babá. Eu cuidava bem das crianças, né? Então, assim, foi criando relações. Tanto é que essas relações também, elas estão até hoje, né? Eu ainda tenho vários amigos lá. E daí, obviamente, né? Eu disse assim, bom, eu preciso ir para outros lugares que não seja somente Londres todo ano. Mas sempre quando eu vou para a Europa, que eu tenho possibilidade de ir, Londres é minha parada e depois eu vou embora. Londres virou minha casa durante 2 anos, um lugar que eu amo, que é incrível, e que obviamente me transformou, né? Como mulher, como profissional, como pessoa, como tudo, né? Eu tive outras práticas, outros acessos, né? Conheci uma realidade que eu não conhecia, aprendi a falar inglês, né? E Foi a maior transformação, tu acha? eu não digo a maior, mas foi uma grande transformação. Porque eu sempre acho que a gente pode mais, né? Né? A régua tá sempre... Sim. levanta a régua, assim. E daí, quando eu voltei, eu trabalhei no stand da RBS, no primeiro Fórum Social Mundial. E eu fazia tradução, né, das pessoas, porque tinha vários estrangeiros, então eu era a intérprete ali para várias coisas. E dali eu fui para Marprom, né, depois desses 2 anos aí fora, tipo assim, como eu volto pro mercado, e daí que eu, né, como é que é a língua, chicote da bunda, que daí eu disse, bom, lá vou eu fazer eventos de novo. E daí fui trabalhar na Marprom com a Eliette, e daí trabalhei 2 anos lá, como produtora, então assim, fazia muito evento de governo, fazia muita ação de sampling, era muito promocional. E daí de lá eu resolvi sair, porque eu fui para uma outra empresa que eu não me adaptei, que era de um amigo meu, né? Fiquei 2 meses e disse assim, pedi demissão. Tipo, não quero mais. E daí a Eliana me chamou de novo na Capacitar, para eu fazer um trabalho de 3 meses, acabei ficando quase 5 anos lá. Então, a minha formação em eventos, principalmente evento corporativo, foi lá na Capacitar com a Eliana. Daí eu tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil. Então, assim, Brasília, São Paulo, Rio, Salvador, porque as gurias faziam muito evento fora. Então, eu acabei olhando muito a minha formação lá. Aí teve um dia que eu cheguei... E daí foi lá também, que daí eu fui, pela primeira vez, fui morar sozinha, montei meu apartamento. Quais foram os fatos que, volta 2 casinhas, quais foram os fatos, e não se pegando a nome de empresa, nada, mas assim, fiquei 2 meses, porque eu já fiquei 3 meses numa empresa também. Assim, mas pra ti, quais foram os fatos, assim, cara, isso foi a tua cultura, foram os teus valores, foram... Valor. Esse meu amigo era um cara muito legal, mas o sócio dele, não fui com a cara. Tipo, não gostei da cara. Então, achei que não valia a pena o preço que eu ia pagar. O que vocês estão rindo aí? Eu quase arranquei um fio e desliguei o podcast.
E aí eu olhei pra ele só pra ter certeza que eu não tinha desligado. Ah, entendi, acontece. Mas era pra viu ter o que eu sido falei? disfarçado, mas já que tu notou, aconteceu isso. Óbvio. Então, Eu sou agora uma eu só pessoa vou ligada na deslocar meu tomada pé. e eu olho tudo. E deu tudo certo, pessoal. Continuamos. Cara, E daí eu fui pra capacitar. viu como a gente não pode fazer um negócio sério, tipo TV? Nunca ia dar certo. Nossa, que eu É. alguma Eu coisa até tô quebrar fingindo ia que cair nem TV. tem câmera aqui, porque Mas eu você sempre é. fui a pessoa atrás Isso das aí. câmeras. Daí tem uma câmera. E daí eu fui pra capacitar, e daí teve um dia que era muito trabalho. Mas eu tive a oportunidade, assim, na capacidade de conhecer pessoas sensacionais. Eu nunca vou esquecer que eu troquei e-mail com o Domênico De Masi, entendeu? O Eugênio da Fonseca. Então, assim, muitos presidentes, a gente, assim, porque foram muitos anos, né? Então, eu tive muitos presidentes que passaram ali. Então, foi uma época, assim, onde eu aprendi muito, onde eu precisei também aprender muita coisa. Eu dizia, assim, que eu falava mais inglês na Capacitar do que quando eu estava morando fora, assim, porque como a Capacitar faz muito evento internacional e muito evento corporativo, tem muitos convidados de fora. E já passei perrengues, assim, ó, gigantescos, É desse que a gente gosta aqui. né? Não sei se é o que a gente gosta, mas é o que a gente vive, né? Olha... Mas teve dois fatos, Opa. assim, que eu e a Eliana, quando a gente conversa até hoje, a gente ri, assim, cara, que zica que deu daquela vez. Porque tinha um palestrante dos Estados Unidos e americano, para chegar no Brasil, precisa ter visto para entrar. E por algum motivo ele saiu dos Estados Unidos. Quando chegou aqui na Polícia Federal, ele foi deportado. E ele era o principal palestrante do evento. E o cara foi embora. Não tinha essa coisa do tipo, entra online. Não existia isso, gente. Não existia. Hoje é uma treta, eu e o Gabi, que a gente fica falando assim, será que vamos fazer online com o cara de São Paulo? Melhor que não. Não dá. Tentei fazer, eu fiz uma vez com o cara dos Estados Unidos, mas é que o timing, tu perde, o olho no olho, os gestos, tu perde o... Tem, e é assim, evento para 1.000 pessoas dentro do WTC em São Paulo, entendeu? E daí ferrou. Aí veio aquela máxima, Fábio, tem que checar tudo, tem que checar isso, checar aquilo, não sei o quê. E eu disse, tá, eu perguntei pro cara, o cara me disse que não, bom, eu vou ter que ser muito mais assertiva nisso. Aí teve uma palestrante no outro ano, mesmo evento, mesmos clientes, uma americana, mas morava na Suíça há muitos anos. Suíço não precisa entrar, não precisa de visto para entrar no Brasil. E ela resolveu vir com o passaporte americano e não com o passaporte suíço. E chegou aqui, ela ficou presa na Polícia Federal. A sorte é que ela não foi deportada. E daí, pelas relações, né, muito do cliente, da Capacitar e de toda a rede que a gente acabou fazendo ali, Pelo amor de a Deus, não tá gente invadindo, conseguiu não é liberar através de um ministro com Itamaraty, tirar ela de dentro do aeroporto. Gente. E ela chegou. Tipo, era pra chegar às 2 da tarde, a gente conseguiu liberar às 11 da noite. Mas ok, Mas chegou. ela chegou. Não, isso né? aí, tá. Mas do tipo, quando a gente diz assim, a merda não cai 2 vezes no mesmo lugar, cai. Cai porque caiu, né? Caiu, a gente teve. Então, assim, o quanto também a gente precisa fazer double check de absolutamente tudo, assim, né? Exato. Principalmente quando as coisas são importantes. E daí um dia eu cheguei e disse pra Eliana, tô indo embora. E ela... Eu acho que tu tem que ir mesmo, porque eu acho que tu tem que ir uma empresa grande, né? Acho que tu tem que ir mesmo. O que tu vai fazer? Não sei. Acho que eu quero trabalhar no varejo. Por quê? Porque a Capacitar fazia um evento no Rio, que era da Abras, da Associação Brasileira de Supermercados, fazia Agas aqui. E eu acabei me apaixonando por dados, acabei me apaixonando por comportamento do consumidor. E daí foi onde eu enveredei a minha carreira. Sim, por isso que falou NPS na hora que... Foi onde eu enveredei minha carreira, porque daí eu disse pra Eliana, ele, naquela época, um pouco antes, tinha saído meu passaporte italiano, e daí eu disse, bom, né, mais fácil, apesar que agora com o Brexit não é tanto assim, né, mas antes, eu disse, bom, vou morar em Londres. Eu disse, se eu não conseguir emprego aqui, vou morar em Londres. E daí na minha última semana, assim, minhas duas, eu pedi, isso também é uma coisa, né, eu pedi demissão em março, eu fui só conseguir efetivamente sair da Capacitar em julho, porque eu fui dizendo, não, tem esse projeto, isso eu vou continuar tocando, isso eu vou fazer, não sei o quê. Como eu não tinha nenhum lugar para ir e também não estava procurando, eu disse, bom, depois que eu sair, eu procuro, se eu não achar, eu vou embora para Londres. De uma facilidade, só que nisso eu já tinha 30 anos, né?
Uma facilidade, assim, maravilhosa. E daí, nas 2 últimas semanas, eu acho, de capacitar, a Renner me chamou. E daí, na Capacitar, eu já era gerente de atendimento, né? Já tinha clientes grandes e eu entrei na Renner como analista, né? Eu disse assim, bom, eu vou dar 10 passos para trás para dar alguns para frente. Claro. E daí foi onde, né, entrou o varejo na minha vida, onde eu me apaixonei por essa cachaça. E daí eu fui para a Renner, na época que a administração da Renner era lá no Passo da Areia, lá na CIS Brasil. Tomara que as pessoas... Eu tô tentando interromper o menos possível, mas tomara que as pessoas que estejam me ouvindo tenham capacidade cognitiva de entender os vários insights que tu dá durante, assim... Tipo assim, eu limpava o banheiro muito bem, eu dou 10 passos para trás para dar um para frente, eu entendo o momento, eu sou flexível, eu não sei o que. Eu resumo tudo isso porque eu falo lá quando eu trabalhava... Eu e o Fernando, nós tivemos várias relações já, tá? De ele ser meu chefe, eu ser o chefe, a gente ser sócio. E eu falo que na Farms lá, que foi uma das viradas da minha vida, eu era o posto Ipiranga. Que hoje em dia a tradução... A tradução virou aquela bordão. Aquela propaganda. Assim, fala com Vinhas. Importa o assunto. Eu era o gerente de marketing, mas eu sabia da cerveja, eu sabia da banda, eu sabia quando tinha festa de colégio que locou a sexta-feira, era eu que produzia, era eu que falava. E tudo que tu está falando aí é exatamente isso. Não importa o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer bem feito. Se é limpar o banheiro, se é ser a gestora de marketing de Sicredi, ou se é fazer um evento para capacitar. Eu vou fazer bem feito, vou ser flexível. Se tiver que dar 2 passos para trás, eu vou fazer, mas é que eu vou dar os passos para trás, mas eu estou enxergando lá na frente já. Mas isso vem valor de casa, né? Sim. Isso é de valor de família, assim, meu pai sempre foi um cu de ferro, assim, a minha mãe também, assim, sempre trabalharam muito, queriam melhor. Minha mãe é professora, né? Foi professora de história a vida inteira dela. E ela só deixou a sala de aula porque ela foi convocada para a delegacia de educação. E dela disse assim, que eu gosto de sala de aula, vou me aposentar. Ela se aposentou com 43 anos e foi montar o negócio dela. Foi estudar, fez outros cursos, foi fazer, esqueci o nome, e daí tinha estética, daí hoje ela é uma empresária, ela tem loja, né, ativa, né, acabou largando mais em função da pandemia, depois da perda do meu pai, mas do tipo extremamente ativa. Então isso vem também de casa, do tipo... Vamos lá. Né? Vamos correr, vamos fazer evento, que é meu bordão. Inclusive, eu adoro dizer, vamos fazer evento coqueiro. E daí a Renner me chamou. E daí eu fui para cuidar das aberturas de loja da Renner. Eu entrei na Renner para abrir a 49ª loja. E quando eu saí de lá 12 anos depois, a Renner já estava lá com 400 e poucas. Putz, tu é o livro, eu li todo o livro, é o livro do Galão. Tu pegou toda a fase do... Peguei toda a fase. Ele já tava lá? Não, ele já tava lá, o Galó já tava lá. Acho que ele chegou com 20 lojas. Ele chegou com 16 lojas e quando ele chegou, já não tava... Quando ele chegou, não. Quando eu cheguei, não tinha mais a JSPN. A JSPN tinha acabado de sair da operação brasileira e a Renner tinha acabado de virar a primeira empresa a primeira corporação brasileira, né, com IPO. Então, eu peguei toda aquela mudança de core na empresa, reestruturação das áreas. Então, passei por todo esse movimento também. E, obviamente, a Renner foi uma escola de varejo incrível, né? Trabalhar com o Galó, com a Lu Franciscone, sabe? Tem pessoas assim, ó, bárbaras. O Fábio Fati, que é hoje presidente o presidente da Renner. Quando eu entrei lá, o Fábio era gerente regional, né? Então, assim, teve um crescimento, assim, bárbaro. Então, assim, a Renner também me deu milhares de oportunidades de aprender milhões de coisas novas, né? De abertura de lojas, de entender mercado, comportamento de consumidor, quando a gente, né, começou a entrar para Norte e Nordeste. Então, tu tinha que aprender. E tu já tinha viajado do Brasil, tu já tinha... Então, Quando eu fui para a Renner, não. Eu tinha na Capacitar, mas a Capacitar... Não, viajar o Brasil inteiro é tu conhecer o Amapá, é tu conhecer Teresina, né? É tu ir para a estrada de Terra Vermelha, onde as pessoas fazem fila para andar de escada rolante, porque nunca teve, assim como um Porto Velho.
Então, assim, isso para mim foi conhecer o Brasil, né? A Renner me proporcionou. Com a Capacit'Ar eu fazia eixos grandes, né? Rio, Capitais. São Paulo. Mas assim, bem Rio, São Paulo fazia só coisa legal. Eu entrei em muita obra da Renner, né? Coloquei muita galocha, né? E daí, obviamente, né? Além de olhar mercado e de realmente conhecer, assim, o Brasil né, de ponta a ponta, e não só capitais, mas também muitas cidades de interior, entender comportamento de consumo, entender que uma loja toda branca às vezes não vai funcionar num centro que é extremamente inóspito, né, e que daí as pessoas não vão entrar porque vão achar que a loja tá cara demais. Então, assim, foi um aprendizado incrível. E daí foi aí que, né, eu já fazia milhões de anos Planeta Atlântida pela Capacit'Ar, já fiz por Ipiranga, taraná. E daí fui lá, né? Daí eu me formei em Planeta Atlântida fazendo pela Renner. E shows de Madonna, quando a Renner começou a expandir, né? Então, assim, teve muita coisa. E fora isso, ter todo o aprendizado de olhar a Kamikado quando foi comprada, de olhar a Blue Steel, né? Que começou com Blue Steel, virou Yukon. Se soubesse como é que tá minha cabeça agora. É. Então, assim, teve muita coisa, né? Teve muito aprendizado. Eu trabalhei com muita gente legal. Eu digo, eu amo a Renner até hoje. Sim. Né? Do tipo, sou fã. Inclusive, estou toda vestida de Renner. Amo. Né? Eu também. Estou toda vestida. Gosto muito. E hoje, se eu compro alguma coisa hoje que tem problema, eu mando pra eles como eu fazia quando eu trabalhava. Né? E daí, só que, né? Todo um amor, às vezes, pode acabar. E daí eu resolvi sair da Renner. Né? Por várias questões. E daí eu pedi demissão, eu lembro que eu pedi demissão para 1 em maio, eu só fui sair da Renner efetivamente no dia 2 de janeiro do outro ano. Eu tô com vontade agora de desligar os microfones e falar só um monte de coisa. Tá, E foi muito bacana, assim, porque foi uma relação super de amor, né? Eu sei que eu deixei portas abertas, eu tenho muitos amigos até hoje lá. E amigos, assim, de eu pegar o telefone e dizer, olha só, esse produto não tá legal, ou puta, esse produto tá muito bom. Então ainda tem essa relação. E daí eu resolvi sair. Daí quando eu saí, eu disse, bom, vou fazer um ano sabático. Comprei uma máquina de costura que ela costura 7 camadas de jeans e que eu nunca liguei. Porque eu queria fazer um ano sabático. Cara, tu é e não maravilhoso. rolou. E não rolou, obviamente. Combinei, já tava casada com o Rodrigo, né? Combinei que do tipo, tá, eu vou ficar um ano Vou ficar sabático. quieta. Te prometo que eu vou ficar quieta. E daí não deu certo. Eu lembro que em janeiro o Rodrigo fazia a Pepsi Twistland na praia. E daí fiquei com ele, virei produtora, né? Tudo ele me mandava fazer. E daí eu fazia, né? Corria pra cá, corria pra lá. O Rodrigo é um gestor, assim, extremamente agregador. Então, todas as noites após montagem, a equipe dele ia jantar lá em casa. Aí era churrasquinho, um drinkzinho, não sei o quê. No outro dia, todo mundo trabalhando. E isso foi durante o mês inteiro, né? E daí, isso foi em janeiro, fevereiro, meu sogro adoeceu. E daí, eu fazia os corres, né? De leva médico, faz não sei o quê. Ele acabou falecendo 2 meses depois. E daí, no carnaval, um headhunter me chama para eu assumir a posição, né, de head na Labs. Eu já tinha, né, passado por várias etapas dentro da Renner também, né? Já tinha virado coordenador, especialista, né? Todas as áreas possíveis, sempre dentro do marketing corporativo. E daí, quais os degraus que tu teve que... Pra quem quer ser executivo, tá? Porque a gente tem poucos executivos aqui no canal por enquanto. E eu quero... Aliás, tem um da Labs, que é meu padrinho de casamento também, que é o Roger Donati. Tá lá e o Roger, queridão, faz pouco tempo que ele tá lá. E já tá também... Eu tenho muito respeito, porque eu conheço ele há muitos anos. E eu quero trazer mais executivos aqui, porque como não é a nossa linha, acaba que eu me identifico pouco e acaba... O podcast é a nossa cara, né? Então acaba que não... Exato. E aí eu quero trazer mais, e ele é um dos que eu quero que... Eu faço uma lista pra vocês depois. Faço muitas indicações. Inclusive, um dos meus papéis na vida é essa headhunter. Eu arranjo emprego pras pessoas, eu faço conexões de pede o Rafa do Share, tu e o Rafa já abriram esse monte de faz, né? A gente faz qualquer negócio. E daí, onde eu tava mesmo? Já me perdi. Tu tava indo pro Labs. Então. Não, daí tu me perguntou... Quais são os degraus? Os degraus. Eu sou uma pessoa operada, né?
E daí o time lá da Renner dizia que eu tinha estômago operado. Então, por isso que eu era tão resiliente. E a outra coisa que eu aprendi muito, assim, tu ser gestor é uma tarefa muito difícil. Muito isolada e muito quase egoísta, porque é só você, né? São poucos a forma que você troca. Solidão do comando no exército. Exatamente. É a solidão do comando. Então, por todas essas etapas, né, que eu passei pela Tu deveria ter umas 60 perguntas para ela agora, porque ela tá assumindo aqui na Combo esse cargo que os sócios estão saindo, vamos dizer assim. Eu sempre digo assim que como gestora hoje, né, eu digo, as pessoas têm que estar preparadas para crescer, porque às vezes tu é um baita de um analista, tu é um baita de um especialista, mas tu não tá preparado para gestão. E o principal papel do gestor não é só o técnico, né? O técnico para mim é uma segunda fase. O primeiro é cuidar de pessoas, né? E não é papo de GP, RH, sei lá, de qualquer coisa. É porque realmente, assim, tem algumas frases, né, que a gente diz, umas frases piegas, mas elas, né, são verdadeiras. Mas elas são tipo, piegas ou clichês por um motivo, né? Por motivo que as pessoas usam são verdades. E daí vira assim, cara, quem entrega resultado é o time. Exato. O gestor vai sempre cuidar de pessoas, isso é verdade, né? É o gestor que tem que puxar corda, que tem... Não, tô bem aqui, obrigada. E daí eu fui pra Labs. E daí lá eu tinha o desafio, eu entrei lá, meu time tinha 16 pessoas, eu acho, eu saí de lá com um time de 50, que foi de reestruturar a área, de olhar dados, de saber por que a gente está fazendo as coisas e mudar, né? Então, assim, eu acabei assumindo outras áreas lá dentro, acabei me apaixonando cada vez mais por pessoas e eu sempre dizia, eu faço isso até hoje, na realidade, do tipo, se eu tô trabalhando contigo e eu acho que tu precisa aprender alguma coisa, ou olhar uma coisa diferente, eu vejo um livro, eu vou lá, compro, olho, leio, entendo ele e digo, lê porque acho que vai te ajudar. Então, assim, tanto é que eu deixei uma biblioteca dentro da Labs justamente para isso, assim, para que o time pudesse continuar, né, com essa vontade de olhar mais. E daí é onde nascem os bordões, né? Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, isso lá em 2003, eu sempre fui assim, do jeito que eu sou hoje. Mas eu engordei muito. E eu engordei e não conseguia mais voltar. E eu tava ficando uma pessoa deprimida, doente, com pressão alta. Daí eu disse assim, vou fazer cirurgia bariátrica. E fiz. Aí perdi, né, os 45 quilos, já achei 10. Mas, né, fiz. Hoje eu tô muito mais saudável, obviamente. E principalmente porque eu também não me reconhecia num corpo magro. Num corpo esquelético, na realidade. Foi o jeito que eu me senti onde eu me olhava. Então, eu também comecei a ter uma aceitação maior, né, de corpo, do que eu quero, do que eu faço. Tá? E daí, quando eu trabalhava na Renner, as gurias diziam assim, não, elas me chamavam de Fabisu. Fabisu tem estômago operado, ela aguenta. Né? Porque é do tipo a fortaleza das resiliências de tomar pau, não sei o que, né? E o varejo tem muito disso, assim, de ter um dinamismo, né, muito acelerado. E eu passei por essas acelerações todas de Renner, né? Inclusive com a própria expansão. 8 coleções por ano. Na época era, hoje eu não sei se mudou, mas foi menos, né? Na época o livro do Galó eram 8. Quando eu li 8 coleções por ano, porque é que eu não quero te interromper muito, que a gente tem... Na verdade acabou, né? 8h30. A gente tava batendo papo agora. A gente tem uma marca própria aqui de roupa, por causa do festival e tal, que a gente vai fazendo. E a gente que fazia. Aí eu disse, cara, quando eu li o livro, e por isso que eu acho que a mágica do ler... Eu comecei a ler por uma dor e hoje em dia eu leio e eu faço isso que... Eu não faço tão específico como tu, assim. Tipo assim, pra ti. Né? Isso eu fiz em casa esses dias, pra minha mulher. Eu disse, pega esse livro aqui. Ela é o contrário de mim. Ela tem um mestrado, ela dá URGS, ela é uma dentista. E eu não. Eu disse, cara, mas olha só, pega esse aqui de mindset. Dá uma lidinha nele só pra tu ver como é que pode mudar alguma coisa. Então pra ela eu faço. Pra galera eu digo assim, vamos ler esse livro aqui. Mas aí lê em conjunto. A gente lê em conjunto. Faz uma cumbuca, a gente lê, discute. A gente faz curso online. E assim, da minha cabeça também.
Pego e vamos fazer. Porque a gente vai elevar o nível da agência como um todo. A sabedoria, ela tá nessas coisas, assim. E daí, esses bordões começaram assim, né? Eu falava... Por que eu contei da bariátrica? Porque um dos meus bordões era: estou incendiando. Eu sentia muito calor. Né? Pelo fato, eu tava obesa, né? Era muito mais dificultoso. Imagina eu com 45 quilos a mais, gente. Era um desespero, né? Então, assim, eu sentia muito calor. Então, eu dizia: tô incendiando. E a pressão alta. Tô e os problemas, e a meta, e a... Tô incendiando. E daí sempre disse muito assim: faz vento coqueiro, né? Te mexe, tira a bunda da cadeira. Era, inclusive, né, um dos botões dentro de Renner, né? Decide andando. Tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. E daí, voltando pra Labs, na Labs eu criei novos bordões, que é Barata Voa, né? Hoje eu tô bem louca. E eu avisei. Mas o Barata Voa, pra mim, assim, é o mais sensacional. Porque é quando, tipo, tá todo mundo paradinho aqui, né? As baratinhas no bueiro. Daí tu diz assim: gente, vamos mexer aqui. Daí segue todas as baratinhas voando. Ah, gostei desse teu Jeep aí. E daí foi desses bordões. E daí chegou uma época que eu peguei e disse assim: vou sair da Labs também. Depois de 4 anos e meio. Essas saídas assim, tipo, tá, fui. Tu conversa em casa, conversa com alguém, tu tem uma pessoa que tu, tipo assim, troca uma ideia, ou assim, bateu aquela dor aqui na boca do estômago, que eu tenho às vezes, e tipo, cara, tô de saco cheio, tá ligado? Assim, eu faço terapia há 15 anos, né? Eu faço coach executivo há mais uns 5. Então, tem coisas que eu tomo decisão mesmo, assim, de tipo, vou fazer porque eu vou fazer. Mas, obviamente, que eu converso... Até porque, assim, se eu resolvo parar de trabalhar, alguém tem que pagar minhas contas, entendeu? Alguém tem que pagar meus carnê da Renner. Então, não é bem assim. Mas o Rodrigo sempre me deu muita liberdade, nunca interferiu. Nem pra eu ficar, nem pra eu ir embora. Até porque se fosse uma pessoa que interferisse, não conheço o Rodrigo, mas a tua índole não a permite. Não seria... e assim, ele sempre diz assim: tô do teu lado, a decisão que tu tomar, tô contigo. Tamo juntos. Né? Obviamente, assim, tem o ciclo dos irmãos e da mãe e do pai, né? Que agora não tem o meu pai, mas, né, tem ali Então, tem o ciclo da discussão familiar, do tipo, vou tomar essa decisão, mas quando eu falo, eu já tô com a decisão tomada. E daí eu resolvi sair da Labs, porque eu sempre digo que, e isso pra mim é uma verdade muito importante, que as pessoas, elas têm que crescer e têm que ser livres para voar, né? Elas ficam porque elas querem, mas elas têm que ir embora, elas têm que estar preparadas, e o meu papel era esse. E eu já tinha entendido que o meu ciclo tinha finalizado ali, que eu precisava ir para um outro lugar, que eu precisava aprender coisas novas. E daí eu tomei a decisão, ainda fiquei mais 1 mês e pouco lá, me dou super bem com o Otelmo, que é o presidente lá, com o Drebs, com o time de lá. Mas daí eu peguei e disse: bom, agora o que eu vou fazer? Eu disse: eu vou ficar pelo menos uns 6 meses, né? Do tipo, de boas. No sabático aquele. No sabático, tentando... Mais uma máquina. Tentar usar minha máquina. A minha máquina, inclusive, não tá nem mais na minha casa. Tá lá na casa da minha irmã, porque ela costura e eu... Até hoje eu não sei colocar a agulha na máquina. Né? Mas ainda é meu desejo, que eu quero fazer essas coisas manuais, assim. E daí... tem dificuldade de quando tá em casa assim, tô com tempo livre. O que você faz com o tempo livre? Arrumo gaveta. Tá, tu sabe o que fazer, pelo menos. Arrumo livro, arrumo guarda-roupa, faço uma faxina em algum lugar. Se é pra eu ficar parada, eu vou dormir. Sim. Então... eu acho que... minha vida é mais acelerada, assim. Porque assim, eu não sei não fazer nada. Não, eu tenho um ócio criativo, assim, de vez em quando. Quando eu vou pro sítio, eu não faço nada. Eu planto umas coisinhas assim, mas brinco com as galinhas, entendeu? Porque tem a Leila, tem o Frederico, tem a Dalberta, tem a Cajazeira. Aí tem as galinhas, entendeu? Tem uma relação nas galinhas ali. Mas eu não faço nada. Do tipo, lá eu me permito realmente, assim, estar no meio da natureza e não fazer nada. Mas é muito difícil pra mim não fazer nada. Pra mim é um exercício, na verdade. É um exercício. E eu não tô falando que isso é certo, tá? Exato. Deus o livre, os jogadores de plantão aí. Mas como eu falo quase tudo que me vem, e por isso que
Porque se não for a verdade aqui, aí eu não faço. Aí eu não vou ficar o dia inteiro nós quebrando o pau aqui, quando a gente tá quebrando, tem um evento gigantesco segunda-feira, Somos terça-feira. uma família. Eu não vou ficar aqui até as 8h30 sabendo que minha mulher ficou com meu filho sozinho. Meu filho ficou o dia inteiro no colégio. E aí o tempo que eu tenho é de noite, eles até passaram aqui antes, né? Vieram passar pro colégio aqui perto. Um beijo, Aí dei um Felipe. beijo pra ele ver, não sei o quê. Ela trabalha o dia inteiro também. Ela foi lá, deu banho, se virou com o piar, não sei o quê. Pra eu ficar de galhofa aqui, ficar, sabe, de papo fora. Então, não. Eu tenho muita dificuldade também em não fazer nada, né? Mas é um exercício que o cara tem que fazer. Tipo, Não. por causa da mídia também, né? Então, assim, não fazer nada e ficar 2 horas no TikTok. Não, até porque assim, eu, por exemplo, agora eu estou sofrendo porque a gente vai se mudar e eu não vou conseguir fazer a mudança do jeito que eu quero porque eu não tenho esse tempo, mas eu gostaria de encaixotar livro por livro, xícara por xícara, talher por talher, entendeu? Porque eu sempre fiz isso, por que agora não vou fazer? Só que agora realmente eu não tenho esse uma tempo. empresa que ela vai chegar lá Ela vai ter que me ajudar. Não, ela vai ter que me ajudar. Só que é assim, ó, não é o que eu gosto. A nossa última mudança, eu fiz toda ela sozinha. Inclusive com checklist, com o número das caixas, o que tinha dentro da caixa. E quando chegou a mudança, eu ficava dizendo, isso é nesse quarto, isso é nesse quarto, isso é na cozinha, isso não sei o quê, porque estava tudo já devidamente separado e muito organizado. Isso quem me ensinou a fazer foi os eventos. Então, assim, Checklist. eu já tinha tudo organizado e planilhado. Chega de engasgar. Tudo Calma. pronto. Não Tem precisa. tem tanta coisa pra falar. Mas que não pode ter dito. E daí, quando eu saí da Lebes, eu cheguei também, né? Porque daí tu chega também numa idade que tu diz assim, cara, o que eu vou fazer? E eu tomei a decisão de escolher a empresa que eu gostaria de trabalhar, de olhar para as empresas que eu gostaria de trabalhar, que tivessem um propósito mais a ver com as coisas que eu acreditava e principalmente para deixar um legado, né? Para fortalecer, seja uma comunidade, seja por educação, seja pelo ecossistema, para alguma coisa. Né? Eu disse assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho sobrinho, eu tenho amigos, eu tenho um mundo. Então, assim, cara, o que eu vou fazer? E eu tive o privilégio de escolher onde eu queria trabalhar, né? E daí eu digo assim, do que a gente estava falando, não foi sorte, não, cara, foi trabalho duro, né? Então, assim, eu elenquei 5 empresas que eu gostaria de trabalhar, conversei com essas 5 empresas, né? E daí entrei para alguns processos, assim. Deixa eu conversar com uma empresa, porque isso é legal. Eu nunca tinha ouvido isso. Talvez. Deixa eu conversar com uma empresa que não tinha vaga. Tipo assim, olha só, Caderode, eu quero analisar tua empresa e eu quero trabalhar aí. Eu nem sei se tem vaga pra mim, mas tá aqui meu currículo, eu sou assim, tá aqui meu vídeo, tá aqui meu celular. Inclusive, eu abri a possibilidade, inclusive, de morar em São Paulo, né? Muito em função de mercado, né? Mais retraído, né? Aqui, né? Até pela, assim, pela cadeira e pelos desafios, mas o que me move não é a cadeira, o cargo, não sei o quê. De novo, né? Do tipo assim, eu gosto de mato alto, eu gosto de trabalhar mesmo. E daí, quando o Sicredi me chamou, eu estava num processo, numa outra empresa, eu disse, não, mas eu quero vir trabalhar no Sicredi. Pelos valores que ele tem, por trabalhar o cooperativismo, por entregar né, para a agricultura, principalmente no interior, né, de fazer desenvolvimento local de comunidade. E eu disse, cara, eu quero trabalhar, eu quero ir lá que eu quero trabalhar. Eu parei o outro processo seletivo que eu estava, que era uma posição, que era tudo, né? Era um sonho para qualquer pessoa. Mas eu tomei a decisão de ir para o Sicredi. E eu estou muito feliz de ter tomado essa decisão, né? Porque eu gosto de trabalhar mesmo. Eu gosto de mato alto. Então, é isso. Eu acho que a minha vida nunca foi muito de pensar, foi sempre muito de ação. E eu sempre vou mudando ela conforme eu acho que o vento está me levando, né? E não tenho medo, né? No sentido... Talvez eu fique mais com medo daqui mais alguns anos, né? Mas não tenho medo de mudar. Eu nunca trabalhei no mercado financeiro, né? Mas, óbvio, né? Conhecer o Realize de Renner, na financeira de Lebes, né? Leio, né? Sei o que está acontecendo no mundo. Mas, efetivamente, trabalhar com produto financeiro, né? E com produtos especificamente para um associado, né? E aprender, inclusive, isso, né? Que não são clientes, mas são associados, né? Porque todo mundo faz parte lá do PPR do final do ano.
Dá uma explicada. Porque eu sei o que é isso, porque a minha mãe tem 11 irmãos. Eu tinha alguns que já faleceram. Eu tenho 26 primos dessa família. E são todos de Colorado, uma cidadezinha que tem... Minha tia veio agora, esse final de semana, tem 3.058 pessoas. E então o Sicredi, cara, a Cotrijal, enfim, essas... Eu não posso falar muito da firma, né? Porque a gente tem, assim, de coisas. Mas isso eu posso contar, porque isso é público, né? Exatamente. O que é o associado diferente do cliente? O associado, porque na realidade tu tem um valor que tu coloca no banco, que o mínimo é R$20, né? Para que tu seja um sócio. Tu assina um contrato de sócio daquilo, tu faz parte. É isso que eu queria, só isso aí, tu é associado. As pessoas não entendem. Né? E daí assim, ó, eu, por exemplo, eu não tenho R$20, eu tenho mais. Porque é uma forma também de tu contribuir para o sistema, né, para o cooperativismo, e na realidade é o teu valor que ele volta para você. Né? Esses dias eu estava conversando com a Lu Gastal, e o pai da Lu faleceu na mesma época que o meu pai, e daí ela contou assim, nossa, quando chegou o final do ano, o gerente do Sicredi me ligou porque tinha uma grana X, e tipo, era uma grana alta que o pai dela tinha. Por quê? Porque ele movimentava valores altos, né, em função da fazenda. E ela pegou e disse, pô, eu tinha. Por quê? Porque no final do ano, né, o Sicredi, ele distribui os resultados. Porque você é um associado. Você não é cliente. Né? E tem o diferencial do relacionamento. Obviamente, né, eu sou uma associada, o Rodrigo já virou associado, o Pneu já é associado, todo mundo. Agora eu fico dizendo para todo mundo, vamos se associar. Porque é muito legal o trabalho que é feito. Né? O trabalho que é feito, o desenvolvimento das comunidades, da economia local. Né? São lugares... Obviamente, o Sicredi tem cidades grandes, mas tem cidades pequenas. E eu não conhecia, né, a forma que era. Quando eu comecei a estudar e dizer assim, para onde eu quero ir, né, foi onde, obviamente, eu fui me aprofundar em todas as empresas. Eu disse... Sim, é o único que está abrindo mais agência, expandindo. Aqui eu não admito acordar de manhã, porque eu sou uma pessoa que eu tenho sono, né? De adolescente, inclusive. Eu posso dormir muito tempo. Eu entendo isso. Sem problema nenhum. Hoje eu falei, preciso de problema nenhuma. Vou ficar feliz. Preciso de 9 horas. Eu gosto de dormir. É isso. Mas eu não durmo. Porque como eu sou muito ligada na tomada, eu acabo não dormindo. Mas eu acho inadmissível as pessoas acordarem de manhã cedo, irem trabalhar reclamando, irem trabalhar falando mal da empresa, sai! Não tá feliz, sai! Olha quantos anos tá em empresas, tá? Eu, na minha aventura, depois do quartel, eu fiquei 6 meses numa empresa. E eu descobri uma coisa, e lá eu levei livro, eu era funcionário, e lá eu fiquei com a galera, tipo assim, tu lê uns livros aí? Tipo, meio escrito, sim, cara, eu leio o livro. O que vocês querem saber? Aí eu quero saber sobre isso. Cara, eu comprei os livros, dei os livros, cara, o livro é R$30, né? Dei, então, um livro... Aí eu descobri que a galera tá trabalhando 30 dias só pela espera do dia 5. Eu disse, cara, vocês são tudo infelizes aqui. Por quê, cara? Eu trabalho para tirar férias. Eu trabalho agora para estudar, porque agora eu faço colégio, né? Eu tô fazendo um MBA, um Prime MBA em Big Data. Power BI, né? Aí eu peguei e disse assim, ó, gente, por quê? Eu fiz comunicação, eu fiz relações públicas, mas eu nunca vi nada de administração. E a coisa que eu mais vejo hoje são números, né? Inclusive, há muitos anos eu só vejo números. E eu acabei me apaixonando por dados. E principalmente por isso. Por que eu tô fazendo isso? Qual é a minha meta para fazer isso? Qual é a minha cenourinha na frente do cavalo, sabe? O que eu vou entregar? O que vai ser de diferente aqui? E daí o mundo dos dados me pegou. Né? E principalmente dentro de uma cultura que nós temos... que é de dizer que somente o online nos traz dados. O offline também traz. Tá louco. Né? E traz muito, e tem como a gente mensurar. Daí eu me apaixonei por análise preditiva. Aí agora eu sou uma pessoa que, do tipo, até Python eu tô aprendendo a mexer. Ai, nossa, Python é uma coisa que eu quero assim, muito ó, aprender. Dá uma traduzida pra vocês duas e pro leigo aqui. É um sistema de análise, só que quem faz isso é engenheiro, entendeu? Tá. Aí, quando a gente chega na aula, a gente fica aprendendo, é pra saber fazer as perguntas. A gente sempre mexe, assim, né? Tem eu, o Rodrigo tá fazendo também, tem mais a Fabi.
que é da área da indústria, a gente disse, não, nessa hora a gente contrata alguém para nos ajudar. E daí a gente disse, óbvio, né? A gente chama um analista de dados, um engenheiro de software, né? Alguém de BI, mas a gente tem que saber fazer as perguntas. E eu assim, né? Tipo, não vou. Então, eu estudei durante muito tempo e fazia muitos anos que eu não estudava, né? E daí eu voltei. Então, agora eu estou numa turma de jovens, né? O Rodrigo terminou um MBA agora em marketing digital porque ele disse assim, cara, eu não vou ficar à mercê na mão, eu vou aprender e vou fazer. Daí ele estava terminando um e a gente já disse, vamos fazer, vamos. Então tá sendo super bacana porque é uma meninada assim, ó, uma meninada nova, né? Tem uns professores assim que são bárbaros. Eu inclusive tive assim a honra de reencontrar o Antônio Calconhoto, que hoje é VP da Audi no Brasil, mas foi um dos meus primeiros clientes na Unimed, que também é do cooperativismo, quando ele trabalhava na Unimed. Isso lá nos 99, por aí, 2000, né? Então foi um cara que foi lá do início da minha carreira, né? E um cara que eu fui encontrar dentro de uma sala de aula, que é um VP, né? Que do tipo tem uma super bagagem e ele tá lá ensinando pra galera, né? Super. Então... onde que você tá fazendo? Na SPM. Maneiro. Na SPM. E tô adorando. Eu já tinha feito... Já fiz FGV, já tinha feito SPM, já tinha feito outras e do tipo... E tô me divertindo. Gente, eu tenho aula sexta-feira de noite, sábado o dia inteiro. Mas é que isso aí, é que tu tá curtindo. Aí é diferente. Tô me divertindo, tô aprendendo, gente. Python eu tô adorando, entendeu? Cara, eu tenho um amigo meu que tá fazendo Python. Aí agora a gente tá tendo aula de inteligência artificial. Sim. Tô aprendendo um monte de coisa nova. E outras coisas que eu já sabia, eu tô olhando e tô dizendo assim, nossa, dá pra fazer tal coisa, nossa, dá pra fazer isso. Coitado do meu time lá. Isso que eu vou falar agora. Chega no outro dia, esse botão que tá escondido ali, vem cá, aperta lá. A minha chefe, a Josi, que é assim, ó, que ela é sensacional. Eu mando uma mensagem pra ela. Olha o que eu aprendi aqui. Mando uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem sábado, agora que eu tinha aula. E ela, oi, Fabi, não sei o que, papapá. Eu, adivinha onde eu tô? Daí mostrei uma tela assim, 73% das pessoas não usam dados pra tomada de decisão. Sim. Olha aqui onde eu tô. E ela, nossa. É muito louco quando tu descobre que os números, na verdade, eles conversam, né? Muito. E aí, o que eles te contam... O que eles te contam é algo sensacional, assim. E eu na minha faculdade, eu queria entrar pra área política, né? Então, eu desenvolvi um estudo para saber como funcionavam esses choques políticos, que pode ter sido a pandemia ou algum problema de moeda, inflação, enfim. Como que tudo reage até um consumidor. Então eu fui indo no comércio e tudo mais pra saber quanto tempo durava isso. Cara, quando eu descobri o que aquilo ali fazia, porque aí eu acabei participando de muito programa de TI e tudo mais, e aí eu fui pra outra área com eles pra analisar esses choques e... Cara, quando eu vi quanto aqueles dados podiam conversar comigo... Os números têm vida. Bom, o Febernat, né? Ele deu vida, na realidade, a todos esses, né? E daí é uma coisa assim que tu diz, nossa, dá pra fazer isso. E tomar decisão em cima de dados é a coisa mais legal do mundo. Sim. Só que essa coisa de né, transformação digital, isso, aquilo, eu disse, gente, a gente tem que trocar o cérebro, né? Porque a gente tem que mudar o mindset realmente pra dizer assim, é sobre isso ou não? Né? Inclusive, vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma mensagem do Rodrigo agora, que ele tá me dizendo que ele queria saber se eu queria sair pra jantar ou não. Ele é cozinheiro, né? Ele, vou fazer pato. Aí eu vou dizer ótimo pra ele, porque daí ele já pode começar a cozinhar, entendeu? Inclusive. Tá. Muito bom. Essa é a minha outra sorte na vida. Eu tenho um marido que ele me liga todos os dias no final da tarde, ou me manda mensagem desesperado, porque eu não atendo ele, pra perguntar o que eu quero jantar. Cara, eu preciso muito que o Maurício desenvolva essa habilidade. Porque ele me liga todos os dias, o que a gente vai pedir? E assim a gente vai à falência em pouco tempo. O Rodrigo vai todos os dias ao supermercado, faz compras, cozinha, e ele fica louco comigo quando eu digo, dá pra ser uma abobrinha com guisadinho? Eu gosto muito de comida de casa. E daí ele pegou, tô querendo fazer tal coisa, não sei o que, porque ele faz uns pratos super bacanas, mas do tipo, entende de vinho, me dá o que beber bem, entendeu? Então, assim, ó... Tô de boas na vida. Tô de boas na vida. Fabi, assim, a gente... Sobre
Eu teria milhões de perguntas. E eu acho que a gente vai continuar. Tu pode me mandar o WhatsApp depois. Não. Eu também, eu vou precisar pergunta, compartilhar teu número, porque... Assim, como é a mentoria para empresas, como é coaching para pessoas, enfim. As perguntas vão surgindo. E como é fazer Python? Não, essa parte a gente contrata alguém pra fazer, a gente faz as perguntas certas. Sabe? Aprender a fazer as perguntas. Exatamente, é por isso que eu estou estudando. É isso aí. Mas das pessoas, né? Porque, claro, a tua história toda é sobre pessoas. Relacionamentos, relacionamento com pessoas e tal, crescimento, entender que, cara, pra mim deu, chega, eu quero outra coisa. Mas sobre a gestão das pessoas. O que tu... Tá, hoje eu tenho que desligar o Gabi e eu vou... Em vez... Tu sempre falou da parte onde tu saía, ou te saíram, ou tu... Tu nem falou das contratações, né? Que tu faz. Como é que... Quando a Fábio vai avaliar um currículo... Tá, abriu a vaga de analista. Teu analista. O que são os valores? Tu olha currículo, tu pede uma conversa, processo seletivo da empresa... Quais são as coisas que pra ti passa por tudo. Hoje, até pra te falar bem a verdade, assim, hoje eu não contrato mais direto, né? Do tipo, da Lebes eu tinha um time de gerentes que chamava, né? Na Renner eu acho que eu contratei algumas pessoas, não lembro. Mas era um time que estava há muito tempo lá, né? Mas contratei a FEFA, que eu, tipo, quero... Esse é um exemplo, né? Vou te dar um exemplo da prática. Eu tinha uma vaga de analista de eventos, né? E eu lembro que três meninas foram as pré-selecionadas e 2 tinham experiência com eventos e uma não tinha. Ela era mídia em agência, mas ela tinha tanta vontade de trabalhar na Renner, ela tinha tanto tesão, ela tinha tanta vontade que eu peguei assim... É essa. Isso agora está na moda chamar de soft skills. Né? Sim. Então é isso. E tem uma outra coisa, né? Por mais que a gente esteja falando assim, né, de trabalhar com dados, isso, aquilo, tarará, tem algumas coisas que é do comportamento do humano que tu acaba conhecendo, né? Seja através da fala corporal, seja do olho brilhando, seja do jeito que está articulando, seja da forma como está falando. E para quem é analista, principalmente, é usar muito mais o nós do que o eu, né? Porque a gente trabalha com coletivo. Mas o diabo não é diabo porque é vermelho. O diabo é o diabo porque é velho. Né? Então, assim, eu sou velha. No sentido de... Eu sou macaca velha. Né? Apesar de ter a minha carinha jovem, eu sou macaca velha. Então, são coisas também que o mercado vai te ensinando... Que as coisas que tu vai lendo, as coisas que tu vai conversando, as coisas que tu vai analisando. Desligar uma pessoa sempre é muito difícil, né? Porque tu olha para a pessoa como ser humano, mas ao mesmo tempo eu tô lá também contratada para dar resultado. E eu só dou resultado se eu tiver um time que dê resultado também. Isso aí. Então, às vezes tem que fazer essa separação do joio e do trigo, né? Do tipo, cara, isso é foda, isso eu não sei o que, isso eu não sei o que. Eu já desliguei pessoas, por exemplo, que eu precisei desligar, né? Uma delas eu precisei desligar, e que no outro dia eu estava indicando ela para outro lugar. Porque eu disse assim, ela é boa, ela só não funcionou aqui, mas ela é boa, né? E o papel do gestor é esse, é de poder olhar as pessoas com maior profundidade, mas sem paternalismo ou, sabe, nenhum. É saber, dá resultado, filho, eu dou resultado, eu preciso de gente que dá resultado. Essa pessoa aí... Tu desligou porque não se encaixava no time ou porque ela não... Porque eu já tive vários problemas como gestor. Em função da pandemia. Tá. Quadro de pandemia. E já teve algum problema de time? Tipo assim, cara, a Paloma dá resultado, mas ela não se encaixa no time. Ela não soma no time. Tu desliga essa pessoa, Depende. Às vezes, dependendo do perfil da pessoa, tu reorganiza para uma outra área, tu olha, tu acaba tirando ela de uma atividade, colocando para outra, testando de outras formas. Mas é sempre olhar assim, o que tu quer e deixar claro. São coisas que eu gosto muito na vida, assim, são 2 livros que eu gosto muito. Um que é o Pipeline de Liderança, do Rancharan,
que ele fala justamente assim, essas mudanças do cotovelo de gestão, do tipo, hoje tu é um analista, amanhã tu vai ser um coordenador, cara, tu já tem que ter posição tu já tem que ser visto como um coordenador para te tornar as pessoas têm que estar prontas para evoluir, né? E não é porque tu eu gosto de ti, então agora tu vai ser coordenador. Não, né? Porque tu pode estar cometendo um erro terrível, né? E tem um outro livro que eu gosto muito também, que se chama Conversas Difíceis, né? As pessoas têm uma dificuldade de falar a verdade e de ter conversas difíceis. O ter conversa difícil não é tu brigar. Olha que eu já fui muito brigona nessa vida, né? Eu já fui um diabo, como dizia a Eliana, me chama, ela dizia, tu era um diabo. Né? E era. Só que tu vai aprendendo também. E as pessoas não têm o costume de ter conversa. Porque a conversa difícil não é tu brigar com alguém, mas é tu falar com amor. É realmente assim, tu falar do tipo, cara, olha isso. Meu, tu não tá dando. E eu jogo muito na bola, não na canela. Né? Então, assim, faz parte do jogo. Faz parte do jogo eu, como tua líder, eu poder te dizer o que tá certo ou errado. Faz parte do jogo eu te cobrar resultado. Faz parte o combinado não sai caro. É isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem que olhar as coisas também com maior leveza, né? Porque, às vezes, né, a pessoa tá lá do tipo... perdeu o cachorro. Gente, esses dias uma menina que trabalha comigo... Ela nem trabalha... Na realidade, ela não trabalha. Ela é minha colega lá do colégio. Ela disse assim... Eu tava com uma camiseta que dizia assim... Sou mãe de pets. E ela me olhou e começou a quase chorar. Do tipo... porque eu tive, não sei o que. Eu fui dizer, como é que é o dia dela? Né? Como é que foi a semana dela? Que ela perdeu o cachorro com 17 anos de vida. E a menina tem 23, tu imagina? Toda a vida dela ela teve o cachorro, né? O ano passado, quando eu perdi meu pai, por exemplo, eu tive um super apoio da Lebes. Eu fiquei uma semana na minha casa, na casa da minha mãe. Eu, a minha mãe, meus irmãos, todos os agregados, a gente passou uma semana inteira bebendo. Chorando junto e bebendo. Daí a gente fechou a porta, na segunda-feira eu tava bem? Não, né? Mas ok, eu preciso tocar a vida. Meu pai, inclusive, ia me xingar pra cacete se eu parasse de trabalhar, assim, naquele momento, porque ele diz assim, foco no resultado. Né? Então tem isso. Olhar pessoas faz parte disso também, né? De saber, assim, se elas vão conseguir dar conta, inclusive, das mudanças que a gente quer ou não. Né? E quando a gente falou, né, da posição solitária... é isso, né? Eu também sou demandada, mas isso não me dá o direito, né? E nem posso, é por isso que eu digo, né? Que já só tenho o tamanho do cu que tem porque merece. É de olhar e dizer assim, bom, o que eu levo pro time e o que eu seguro pra mim. Eu falo de mola. É isso aí, eu falo de uma mola. O cara tem que ser uma mola. Algumas coisas tu vai absorver e vai ficar quieto porque, o meu time tá pronto. O meu time pode errar, tem carta comigo pra errar. E tem outras que tu vai, cara. Exato. Vai vir, vai chamar porque tu tem que... Vamos lá, galera. Tá? Realmente rateamos aqui, não podemos ratear mais. Tem um outro livro que eu adoro, que é Os Líderes Comem por Último. Né? Que é bárbaro, assim, do Simon. Que é exatamente isso, assim. Pra tu ser um líder, tu tem que abdicar de um monte de coisa. Né? Então, quando eu digo assim, que eu não admito que as pessoas acordem pra ir mal-humorado trabalhar... Né? Eu entro no Sicredi às 9 da manhã. Hoje eu tava lá às 8. Alguém me pediu para ir? Não, mas eu acordei, eram 6:30 da manhã. Eu li os jornais, eu, né, bandeei em todos os aplicativos que tu pode imaginar. Eu levantei, tomei banho, tomei meu café, me arrumei e fui trabalhar. Cheguei lá às 8 horas da manhã. Ninguém me pediu. Eu fui porque eu tenho vontade. Né? Mas em compensação, hoje eu peguei e disse assim, bom, hoje eu tenho meu podcast e daí eu não posso me atrasar, eu vou sair às 6 da tarde, porque eu também gosto de ficar mais tempo. Porque obviamente, como eu tô muito recente lá, eu tô há 1 mês e meio, né? Eu tô numa fase muito de esponja, de aprender, de olhar, então eu passo o dia inteiro em reunião, né, para entender o negócio. Né? Faz parte do meu trabalho. Até as melancias se sentarem no caminhão. Exatamente. E isso faz parte. Claro. Abre né? as portas, aonde estão as portinhas, aonde está o café. Exato. Claro. 20 de setembro agora vai estar todo mundo no feriado, né? Dia do Gaúcho, todo mundo bem lindo. Eu vou estar em reunião. Né? Ninguém me pediu para fazer.
né? Mas do tipo assim, cara, é importante porque eu vou fazer com um time de outro estado e nesse outro estado não é feriado. E é o dia que eles podem, beleza, então a gente vai. É isso, entendeu? É também ter o olhar sobre o outro. Irado demais. Exato. Depois, quem era o Maurício? Hã? Era o Maurício na ligação? Não. Era meu alarme porque eu tinha que tomar remédio. Aí eu deixei. Tinha que tomar um remedinho, esqueci, daqui a pouco eu E aí, vou começar a o olho surtar. Vou começar a surtar. Assim, Faltou. eu tava meu calmantezinho básico. Não, Então isso, é brincadeira. tudo isso que vocês querem saber. Eu vou me embora comer meu pato. Exatamente. A gente combinou que a gente ia fazer 40 minutos, 1 hora, e a gente ficou 2 horas conversando. Mas só pra foi vocês tu que saberem. quis, minha joia. Tu se soltou aqui. Mas né? eu falei desde o início que o meu mal é minha língua. Eu falei desde o início que o meu mal era minha língua. Mas, Ai, cara, fantástico. Isso que eu sou tímida, imagina se eu não fosse. Exatamente. Mas sabe que tem uma das grandes glórias que a gente tem aqui também, que dá muito prazer, dos convidados terem essa sensação. Tipo assim, Tô em Não casa. Esqueci viu as o tempo passar. esqueci a câmera, não vi o tempo passar e tal, porque, como eu te falei desde o começo, só faz sentido a gente estar aqui porque é de verdade. Não, e tem eu nem mínimo- treinei, tu não me deu nem briefing. Não tem briefing. Mas a gente não tem, né? Tu viu? Tá aqui, ó. Tá aqui, Viu? Não o tem briefing é o que tu leu, inclusive. Tu leu? Errado. Melhor que a gente. É que como eu... não é- Tu viu o eu ia briefing pular. aí, que é do Dia dos Pais, né? É, É pra tu ver que aqui eu fiquei pensando Dia dos assim, Pais gente, 2023, pessoal, tá logo ali. Já passou o Natal. é assim que se faz o marketing. pensei, A gente vai guardar esse corte Pra ano que pra vem. 2023. eu vou já riscar aqui pra Isso. ajustar, pra gente Isso. ter assim, ajustar. Isso. E aí, e aí daqui a 2 dias tu já manda assim, pessoal, já ajustaram? O pessoal que eu já pedi ali pra ajustar? Não, e eu vou ser mais horrível ainda com vocês. Fica à O vontade. negócio é o seguinte, quando a gente faz um material, sempre alguém lê, ele tem que ter um espaçamento de no mínimo 1,5, tá todo o texto em caixa alta e fazer todos os tempos de respiro com uma barrinha. Eu aprendi isso na aula de rádio, com gerbase, gente. Também. A gente tá aprendendo porque aqui a gente vai fazendo. O podcast a gente vai fazendo. Se a gente fosse esperar ter um Mas canal- olha, eu já dei várias dicas assim. não, ó, Claro, já mas montar já- o roteiro. ó. É isso aí. Isso eu fazia muito também, roteiro de mestre de cerimônias. Sim. Claro, chegou o fulano digital, chegou não sei o quê. Não, isso é o. Agora me deu um branco. Eu Peraí. sei o que é também. Vocativo. Tá. Isso é o vocativo. Tá, essa parte não tinha não. Tem a ordem de precedência dos Sim, cargos sim, e isso sim, é o sim. vocativo, que é aquele papelzinho que a gente fica dizendo assim. Chegou, não É. chegou, pula esse. Chegou, pula esse, não sei o que, daí tu começa, né? Senhor governador do estado do Rio Grande do Isso aí Sul, tinha que fulano acabar. de tal. Aí é sempre do grande pro menor. E daí lá no outro é sempre do menor pro maior, entendeu? Entendi. É Fabi, muito legal. de todo o coração, obrigado. Muito obrigada a você. Foi sensacional. Sensacional. E com certeza, de cada item que a gente falou, teria no mínimo de cada item mais 1 hora pra ficar só esmiuçar eles aqui. Não, mas eu quero comer pato com arroz negro Não. hoje. Ah, Não, infelizmente a gente Tem- vai ter que te chamar pro próximo, né? e aí vamos temporada. chamar o Rodrigo pra cozinhar. Isso. Vem. O Rodrigo Ah, cozinha isso é bom, aqui, Rodrigo cozinha já com a muito gente. bem. A gente monta o Eu podcast não lá. como paeja. E o Rodrigo faz a melhor paeja que eu já comi na minha vida. Ah, minha mãe faz uma maravilhosa. E eu não como paeja, porque eu sou alérgica. A camarão e alguns crustáceos, não sei o É, quê. eu Mas ele faz o melhor, porque daí de vez em quando eu como e tomo um remedinho, entendeu? Mas sim. agora eu não posso fazer mais porque o médico já me disse que eu posso morrer. É, não, isso que eu ia te falar. Eu entrei em fica a choque dica, anafilático né? por causa É, disso. Não, ficou- Tipo, ele disse que eu abuso muito da sorte. Entendi. Então tem isso. Mas ele é um baita cozinheiro mesmo. Tá bem. Falou, Mônica. Não, muito obrigada. Eu amei toda a história. Era muito mais do que eu tava esperando no início. Que eu falei, quero muito ouvir essa história. Muito mais. Fantástico. Muito obrigada. Identifico em muita coisa, com certeza eu vou te incomodar bastante, na verdade. Não tem problema, pode dar meu telefone pra ela, mas Claro. me manda o WhatsApp. Sim. Não me liga, que eu não tenho saco pra telefone. Não, eu nunca vou ligar pra ninguém. É. O dia que me ligam, inclusive, eu já penso, bom, alguém morreu, porque eu sou tipo, contra não isso. me liga. Não pode me deixar. manda o WhatsApp, mas não me Muito dá bom. oi e não fala nada. Me dá oi. Já fala. A regra número Putz, Entendeu? cara, eu da vida. É que tem tanta coisa que é igual. Assim, olha só, tu já perdeu a atenção. Meu WhatsApp tem 60 mensagens. Exato. Tu me deu oi, eu já faço questão de pular. Porque assim, Tipo, oi. oi. E aí? É, Tá não. online? Não, brother, eu não tenho internet. Eu caio. Cara, próximo assunto, entendeu? Eu faço uma questão só. Eu sou um cara assim, ó, eu digo, oi, tudo bem, como é que tá? Mas é uma frase. Aí eu dou enter na mesma caixa, e aí eu digo que não sei o que, eu sou fulano, blá, 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 uma caixinha só.
Porque Foi assim que tu te apresentou pra mim. Oi, eu sou fulano, quero te convidar, não sei o que. Eu, ok, como assim? Te perguntei umas coisas. Ok, então tá. Prático. Isso. Pronto, resolvida, né? Depois daquele dia que foi muitos dias atrás, ainda aconteceu assim, nunca mais me mandou mensagem. Daí eu, né, olha, tudo certo pra hoje. Hoje eu cheguei aqui 20:07. E daí eu peguei e disse, olha, tô a caminho, não te preocupa, né? Porque a gente sempre tem que chegar antes. Então é isso, prático, rápido, É isso, certeiro. pronto. Por favor, peguem esse insight. Porque não tem nada pior do que esse oi, Tudo bem. tudo bem? E aí? Quer falar? Tipo, me diz o que você quer. É. Tipo, né? Seja tudo, mas não seja chato nessa vida. Esse é o bordão de Não dá Rodrigo tempo. que eu roubei pra mim. Não dá tempo. É. E é isso. O Gabi.rec. Tá. E aí? Ah, esse rec eu achei que era meu parente. Não. Acontece. Não sou parente, não. É só do trabalho mesmo. E as redes sociais dos nossos trabalhos, das nossas firmas? Ah, isso aí, não vou esquecer a excelentíssima @Anne Bianchi, que vai te editar, Fábio. Tu, Então, tu me deixa magra e bronzeada, tá? Por gentileza. Pode deixar. O Gabi.rec, rec de trabalho, não é de sobrenome, não vai atrás, Fábio. E Gabriel Souza Filmes, que é a nossa empresa de filmes de casamento. Então, gente, muito obrigado. Quem viu esse episódio até agora, mais uma aula, não foi uma conversa, foi uma aula que a gente teve aqui. Então, por favor, se inscreve no canal, dá o like, comenta aqui o que achou do episódio. As redes sociais, Fábio, quem quiser te acessar, te acompanhar, não sei se... Não, eu acho que o LinkedIn, assim, o LinkedIn eu aceito todo mundo. O Instagram eu não tô conseguindo muito ter tempo, gente. Mas é o meu nome, Fabiana Rossignolo Londero. Então, assim, na realidade todas as redes são assim. Tá? A gente As vai deixar aqui minhas. também os links todos. E... Obrigado mais uma vez. Tu quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar isso. Eu achei que ela fosse dançar agora. Era o que falta, gente. Ou Cai pra cantar, trás, gente. ou cantar, né, com o nosso microfone de Madonna. Era quase. Obrigado, gente. Beijo.